Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 5, Parte 3, Capítulo 601. Taurus e Absol, ambos rosnaram e começaram a fazer perguntas. Eles têm que ir embora? Eles têm escolha? Esse é o único jeito? Ok, acalme-se. Primeiro de tudo, a escolha é sua. Você não precisa fazer nada se não quiser. Você é parte da minha família. Se um dia você me disser que só quer aproveitar a vida e não quer treinar, eu aceitarei. No entanto, se você quiser realizar seu sonho, então você terá que fazê-lo. Não se preocupe, você estará seguro. Eu colocarei um rastreador GPS em você e você também pode me ligar se tiver algum problema. Agora, chegando na hora. Isso também dependeria de você. No momento em que você sentir que alcançou e cumpriu sua missão lá, você pode simplesmente me enviar um sinal e eu irei buscá-lo. Pense nisso se for preciso. Não estou forçando vocês. O que Axel não disse a eles foi que Red propôs falar com o líder da floresta e dizer a eles para mantê-los seguros, se eles enfrentassem algum problema mortal. Ele não disse isso porque queria que eles crescessem. Se eles soubessem dessa informação, eles poderiam não se sentir tão pressionados. Axel pensou que ambos levariam algum tempo para chegar a uma decisão, mas ele estava errado. Ambos concordaram quase imediatamente. Eles sabiam que o poder era a única coisa que importava. Se eles querem realizar seus sonhos e se tornarem relevantes, então eles têm que fazer isso. Ok, você irá lá amanhã. Eu e Red planejamos tudo. Foi uma despedida chorosa para a equipe e a família de Axel. Agnes realmente tendia a amar Absol, pois ele tinha pelo macio. Outros pokémons da equipe também sentiriam falta deles. Cuide-se. Seja vigilante. A floresta é o lugar onde você pode simplesmente deitar e esperar que nada aconteça. Este é um momento excelente para você aprimorar suas habilidades. Disse Shedinja. Shedinja deu muitos conselhos úteis para ambos. Ambos assentiram e se despediram de todos. Red tinha seu Alakazam e estava pronto para teletransportá-los para o local designado. Então, vocês estão prontos? Perguntou Red a todos eles. Todos eles estavam prontos para ir e... Soxox. Eles tiveram que se teletransportar algumas vezes e finalmente estavam em um grande lugar parecido com um campo. Havia pedaços de grama ao redor, mas era possível ver que eles tinham sido retirados à força. O lugar era muito grande e Axel podia ver que esse lugar grande era cercado por árvores largas e grandes. Essas árvores pareciam muito resistentes e quase metálicas por natureza. Estas são as árvores mais fortes do mundo. Chamam-se Royal Oak. São extremamente resistentes, comentou Red. Axel então olhou ao redor e encontrou um rebanho de tauros relaxando ali. Alguns deles eram jovens, alguns deles pareciam velhos, alguns deles eram fracos e alguns deles eram muito fortes. Depois de ver os intrusos, todos se prepararam para a batalha. Um dos tauros mais velhos veio até eles. Era um Pokémon de nível campeão. Olá, eu sou o líder desta manada. É este o sujeito que você estava falando sobre mim? Perguntou Taurus diretamente. Axel não sabia como Red conseguiu encontrar um grupo de tauros e o líder também era um Pokémon de rank campeão. Não era fácil encontrar um rebanho tão poderoso. Sim, e este é Axel, seu treinador. Temos um Taurus aqui e eu quero que ele se junte ao seu rebanho. Ele quer experimentar a vida de viver no rebanho, disse Red. Este Taurus estava falando com ele respeitosamente, já que Alakazam também era um Pokémon de nível campeão. Red e Taurus pareciam ter um entendimento. Eu respeito você, Red, e posso levar essa criança para o meu rebanho. Mas se essa criança quiser estar no meu rebanho, ela terá que merecer. É uma grande honra fazer parte do meu rebanho. Eu entendo e ele faria isso. Deixo isso com você, disse Red. Axel então olhou para Taurus para se despedir. Então, este é um adeus por alguns meses. Taurus, você disse que quer ser um tanque e ser capaz de fazer qualquer coisa com seus poderes. Lembre-se, um tanque não apenas quebra paredes, ele rola sobre elas. Seja forte o suficiente para superar qualquer obstáculo, mesmo que esse rebanho não aceite você. Não se subestime. Você é parte do meu time, parte da minha família. Ser uma família significa algo muito maravilhoso. Significa que você amará e será amado pelo resto da sua vida. Você sempre tem um lugar chamado lar. Tauros, ele gritou com determinação. Lembre-se também de que está em uma floresta gigante e Absol estaria em outra parte da floresta. Vocês podem se encontrar se procurarem. Agora enviarei Absol para o local designado. Absol também se despediu de Taurus. Assim como Nidoking e Charizard, eles também eram melhores amigos. Ambos prometeram se tornar uma versão mais forte de si mesmos. Após se despedirem, a equipe se teletransportou deixando Taurus para enfrentar o rebanho. Vamos ver o quão capaz você realmente é. Vem aqui, garoto. O próximo lugar para onde eles se teletransportaram era muito diferente do anterior. Era uma área montanhosa. O lugar era frio e todos eles também podiam ver neve no alto das montanhas. O lugar era muito desolado, pois não havia pokémons aqui. Este era o habitat natural. Depois de ficarem confortáveis, Axel e Red iriam para casa. Absol, você deveria viver em um lugar como este. Pode parecer um pouco estranho no começo, mas você vai se acostumar. Use seu tempo como achar melhor. Treine bastante e também tente entender por que sua espécie ama viver em um lugar assim. Você disse que quer ser rápido, poderoso e preciso. Você quer ser um assassino. Então você terá que treinar duro. Você também disse que não gostou do seu conjunto de movimentos. No entanto, eu digo que seu conjunto de movimentos tem muito potencial. Pense nisso. Tente ter cuidado. Este não é o seu lar e não confie em ninguém aqui. Confie somente em você. Eu te encontrarei depois de alguns meses. Absol estava animado no começo para embarcar em uma nova jornada, mas agora que ele estaria sozinho, ele já tinha começado a sentir falta de Axel e da equipe. Demorou um pouco para Absol obter essa determinação.
Depois de passar algum tempo com Absol, Axel e Red finalmente se teletransportaram para casa. Axel estava preocupado com eles, mas não demonstrou isso em seu rosto. Ele sabia que ele e Red tinham feito muita preparação para deixá-los seguros e agora tinha certeza de que não enfrentariam nenhum perigo mortal. No entanto, ele estava preocupado com essa nova mudança. Eles agora estavam em um ambiente completamente diferente e agora tinham que se adaptar a ele. Não se preocupe. Diferentemente de nós, os Pokémon se adaptam ao ambiente bem rápido. Nós também conversamos com os líderes desta floresta e você viu o quanto eles estavam com medo do meu Charizard, disse Red consolando Axel. Red levou Axel para conhecer os líderes da floresta. O Pokémon mais forte naquela floresta era um Pokémon de nível campeão. O Charizard de Red também era um Pokémon de nível campeão, mas era muito mais poderoso do que eles. Então, depois de fazer um acordo com eles concordaram em cuidar daqueles dois e se algo acontecesse, eles resolveriam. Sim, mas ainda estou preocupado, respondeu Axel. Após um dia, este lugar parecia diferente. Ficava no lado interno da floresta, mas não havia árvores aqui. O lugar parecia mágico, com ar fresco e água correndo. Havia 8 Pokémons aqui. Todos eles eram pelo menos pseudo-campeões e os mais poderosos deles eram Pokémon campeões. Eles pareciam estar participando de uma reunião de alto nível. Esta era a mesma floresta onde Axel e Red deixaram Absol e Taurus e estes eram os líderes daquela floresta. Akel, nós realmente temos que respeitar os desejos dos humanos agora? O quanto caímos? Perguntou um Pokémon. Você não conhece aquele humano, mas eu conheço. Aquele é Red e ele é um treinador poderoso. Você viu o quão poderoso era aquele Charizard. Aquele garoto de cabelos prateados também é o sucessor do mestre Pokémon. O atual mestre Pokémon pode não ser tão poderoso quanto o primeiro, mas ele ainda é assustador, respondeu Akel. Akel está certo. Também podemos ganhar alguma confiança daqueles humanos e isso pode ser bom para nós. Grak, aquele Taurus passou no teste de rebanho? Claro que não. Ele é poderoso, mas não sabe nada sobre o rebanho. Mas eu sei com certeza que ele passará no teste eventualmente. Esse Taurus é muito interessante. Por que você pergunta? Red é poderoso. Todos nós sabemos disso, mas quão poderoso é aquele garoto de cabelos prateados? Eu só quero saber o quão bom é aquele Taurus. Aquele Taurus é um Pokémon pseudo-rei. Ele não sabe lutar como um Taurus, mas tem um corpo forte. E a propósito, não acho que Taurus seja seu melhor Pokémon. Sim, eu também acho. Axel pode estar mais fraco que Red agora, mas sinto que o humano não é tão simples. Temos que pisar com cuidado. Sim, vamos fazer isso. Axel chegou em casa e então foi para a internet. O Rising Star Tournament iria começar. Quase 3 anos atrás, antes de começar sua jornada, ele participou do Rising Star, uma plataforma para jovens, e ficou em 3º lugar. A plataforma tinha um torneio especial. A cada 5 anos haveria esse torneio, e os 3 melhores participantes de cada cidade poderiam participar. O vencedor ganharia fama e prêmios emocionantes. Axel queria competir neste torneio. Axel não estava interessado em prêmios ou fama, pois ele tinha muito disso, mas queria ver o quão bom ele era comparado aos outros. Este torneio só poderia participar uma vez na vida e seria realizado após 2 meses. Então, Axel se inscreveu. Agnes estava brincando com seu novo Pokémon e Axel também. Era necessário ter um bom vínculo com seus jovens Pokémons. Ambos os Kirtles se tornaram travessos e adoravam pregar peças. As irmãs estavam finalmente começando a aceitar seu destino. Uma semana se passou desde que começaram a treinar e ainda faltavam mais 3 semanas até que saíssem daquele buraco do inferno. Daisy estava começando a amar esse treinamento. Foi muito difícil no começo, mas depois de uma semana, ela estava acostumada. Ela começou a perceber seu progresso e estava dando tudo de si. Violet e Lily não estavam gostando muito. Elas ainda não sentiam que precisavam treinar tanto em um estágio tão inicial. Agnes nem olhava para elas agora, mas tinha se tornado uma boa amiga de Daisy. Morgan também tinha ido com sua esposa e agora Red iria treinar Axel pessoalmente. Você se saiu bem até agora e agora é um humano de nível elemental. Primeiro de tudo, tenha orgulho disso. Não há muitos humanos de nível elemental. Ouvi dizer que você pode ter encontrado algo interessante na Ilha Eos. Importa-se de me contar? Axel não sabia de onde tirou essa informação, mas não se preocupou em perguntar. Sim, encontramos um Pokémon interessante. Encontramos Lucario. O que havia de interessante nisso? Bem, aquele Lucario foi o primeiro Lucario e foi o Pokémon do primeiro mestre Pokémon. Completou Red com um choque no rosto. Capítulo 602. Axel compartilhou sua história sobre o que ele encontrou na ilha e também como eles conheceram Lucario. Ele também falou sobre a grande energia e outra energia que era ainda mais grandiosa do que a grande energia. Finalmente, ele falou sobre a morte do mestre Pokémon e a tábua de pedra. Então isso é chamado de grande energia, hein? Perguntou Red. Sim, você sabe sobre isso? Sim, eu não sabia o nome, mas Ok sabia. Acho que deveríamos contar essas coisas para Ok primeiro, disse Red. Sim, concordo com isso. Vou ligar para ele, disse Axel, mas Red o interrompeu dizendo que essas coisas deveriam ser conversadas pessoalmente, não por telefone. Então foi Red quem o chamou. Red, você está aproveitando as férias? Perguntou Ok com um sorriso. Sim, e eu encontrei algo interessante. Na verdade, é Axel que encontrou algo interessante. Você pode precisar vir aqui, disse Red. É tão importante assim? Sim, vem aqui agora mesmo. Não podemos atrasar isso, disse Red, e em 5 minutos Ok estava ali com seu Alakazam e um olhar sério no rosto. Axel ficou surpreso que Ok levasse Red tão a sério, já que Ok nunca o levou a sério. Axel o convidou e ofereceu um chá. Sua mãe e irmã cumprimentaram Ok. As meninas e Frank estavam treinando no campo de treinamento. Então, o que é? Perguntou Ok.
Axel, conte a ele todos os detalhes, disse Red. Axel então começou a explicar sua história sobre a ilha de Aeus. No final da história, Ok tinha uma cara séria e estava levemente bravo com Axel. Por que você não me contou isso antes? Perguntou Ok. Sinto muito, Ok, mas você parece não ter tempo para mim. Eu sou seu sucessor, mas Red é quem está me treinando. Quer dizer, por que eu sou seu sucessor quando você nem está me ajudando em nada? Disse Axel. Ele começou a odiar a atitude de Ok. Ok, Axel não está errado. Não estou dizendo que você não está fazendo nada por ele, mas você deveria dizer a ele o que está fazendo e por que está fazendo. Axel não é mais uma criança. Ele é um adulto. Você também deveria passar algum tempo com ele. Se você não fizer isso, você começará a perder informações como essa. Axel não tinha ideia de quão importante essa informação é para você, porque você nunca disse nada a ele. Acho que é hora de você começar a compartilhar coisas com ele, disse Red. Ok olhou para os dois e deu um grande suspiro. Axel, a razão pela qual não tentei me envolver muito com você é porque você ainda é uma criança, ou pelo menos eu pensava que fosse. Não quero lhe dar nenhuma informação porque não quero que você se sinta pressionado por isso. No entanto, parece que confiei em Arceus por tempo demais. É hora de começar a priorizar seu treinamento, disse Ok e deu um comando mental a Alakazam. Alakazam teleportou e então apareceu com o Gengar. Axel podia dizer que ele de alguma forma conhecia esse Gengar, mas ele simplesmente não conseguia descobrir. Ok olhou para Gengar e disse, faça isso. Está na hora. Tem certeza? Perguntou Gengar. Sim, não temos muito tempo. Faça isso agora mesmo, gritou Ok. O desconhecido Gengar levantou a mão de repente, tudo mudou. O ambiente mudou. Axel agora podia ver escuridão completa e então começou a clarear e ele finalmente pôde ver que eles estavam agora dentro de uma sala desconhecida. A sala era vermelha e havia 4 cadeiras. Era isso. Era a única coisa que havia na sala. Vamos sentar aqui, disse Gengar e todos começaram a se sentar. Se Red não estivesse aqui, Axel teria surtado agora. Parecia que eles estavam em algum tipo de ilusão ou Gengar os havia teletransportado para algum lugar desconhecido. Primeiramente, deixe-me esclarecer algumas coisas para Axel. Eu sou o mesmo Gengar que treinou seu Shedinja. Meu nome é Agnus. Ah, então é daí que eu conheço você. Sinto muito, mas a maioria das suas espécies se parecem. Haha, está tudo bem e eu entendo. Agora vou lhe contar a situação em que estamos. Agora mesmo estamos sob minha ilusão, mas esta não é uma ilusão simples. Eu suguei sua alma e então coloquei sua alma dentro desta ilusão. Então, basicamente todos vocês estão mortos agora. Você pode nos dizer o motivo pelo qual fez isso conosco? Só quero confirmar, mas acho que isso é temporário? Perguntou Axel. Claro, isso é temporário. Eu fiz isso porque agora ninguém pode nos ouvir sobre o que estamos falando. Nem mesmo Arceus. Como você conhece Ok? Perguntou Axel. Ok e eu temos uma longa história. Foi ele quem me recomendou para treinar Marcos, disse Gengar chocando Axel. Axel não sabia sobre isso. Ele não tinha ideia. Por que Ok não contou a ele sobre isso? Porque ele estava secretamente ajudando Axel. Havia muitas perguntas que Axel tinha em mente. Ok era quem tinha que dar uma explicação agora. Ok parecia que realmente não queria ter essa conversa, mas não conseguia evitar. Primeiramente, estamos fazendo isso porque queremos que seja um segredo. Acredito que Arceus foi comprometido, disse Ok. O quê? Arceus? O deus dos Pokémons? Perguntou Axel com a voz chocada. Sim, você deve ter ouvido que o mestre Pokémon e Arceus são iguais, mas não é exatamente assim. O primeiro mestre Pokémon tinha autoridade igual, mas os outros que vieram depois dele não. É porque não somos tão fortes. No entanto, Arceus acreditava que os humanos poderiam mudar o mundo para melhor no futuro. Então, nos deu status igual. No entanto, depois de ver que os sucessores do mestre Pokémon eram tão fracos, ele começou a ter dúvidas. Vetal, o primeiro mestre Pokémon, era uma anomalia. Mesmo tendo sido criado por um Pokémon, mesmo sendo humano, ele era muito poderoso. Não pense que a grande energia é tão simples. É muito difícil de cultivar e mesmo eu não consegui fazer isso depois de tantos anos. Um dia Arceus disse que já era o bastante. Os humanos estavam trazendo muita destruição e desequilíbrio, mas não contribuíram em nada. Então, ele me deu um ultimato. Um ultimato? Sim, um ultimato. Ele dizia que se o próximo mestre Pokémon não fosse tão bom quanto o primeiro mestre Pokémon, ele eliminaria todos os humanos deste planeta e eu não sou forte o suficiente para defender a humanidade, disse Ok. Então, todos nós vamos morrer, hein? Sim, estamos. É por isso que deliberadamente não estou fazendo nenhum contato com você. Axel, você ainda é uma criança. Sei que é cruel da nossa parte impor uma responsabilidade tão pesada a você. É por isso que não o treinei pessoalmente, porque Arceus está rastreando cada momento meu. Por que está fazendo isso? Não tenho ideia e é por isso que acredito que Arceus está sendo manipulado. Já falei com Arceus antes. Foi diferente. Ele sabia que mesmo que os humanos trouxessem desequilíbrio e destruição, há muitas coisas que só foram possíveis devido aos humanos. O vínculo entre treinadores e seus Pokémons ainda é puro e seria um crime destruir a humanidade. Eu sei que ele sabe disso porque ele já disse as mesmas palavras antes. Mas agora ele está me rastreando, dizendo que iria acabar com todos os humanos. Eu pensei que estava falando com um impostor quando ele disse isso pela primeira vez. É por isso que você acredita que Arceus está comprometido. Mas como poderia estar? Ele é o criador deste universo. Essa não é a única coisa. Uma vez entrei em contato com Agnus Gengar, e ele também me contou uma história interessante sobre Roa. De acordo com sua explicação, Roa também está sendo manipulado. Disse Ok. Bem, se Arceus está sendo manipulado, então não é de se admirar que Roa também esteja sendo manipulado, disse Axel. Axel, Roa é diferente. Não foi criado por Arceus. É uma entidade independente. Nem eu sei o quão poderoso ele realmente é, disse Ok, o que chocou Axel novamente.
Gengar havia insinuado que Ho era diferente de outros pokémons míticos, mas agora Ok acaba de confirmar. O que diabos estava acontecendo neste mundo? Arceus estava sendo manipulado? Ho estava sendo manipulado? Mas por quem? Quem poderia fazer isso? Jin, a missão principal está ativada. Missão principal. O anfitrião acabou de descobrir que há alguém que pode manipular o criador deste universo. Descubra quem é e livre-se de sua manipulação. Sobreviva. Tempo de conclusão, antes da morte. Dificuldade X. Recompensas. Título de um dos cavaleiros de Raimundo Ren, o verdadeiro criador deste cosmos. Penalidade. A destruição completa do corpo e da alma. Espere, 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 espere. Que diabos é isso? Perguntou Axel em voz alta. Ele não se importava se outros ouvissem. Havia muitas coisas que eram confusas para Axel. A primeira foi a instrução da missão. Dizia que ele deveria sobreviver. O segundo era a dificuldade da missão. Ela era classificada como X. Quando ele obteve este sistema pela primeira vez, o sistema lhe deu algumas informações básicas e uma delas era a classificação da missão. Ela ia de F para FF, para FFF, para AA, para S, SS, SSS e finalmente para X. Então isso significava que esta era a missão principal de classificação mais alta. A terceira eram as recompensas. Na maioria das vezes, o sistema determinaria a recompensa como desconhecida ou dependente do desempenho, mas dessa vez a recompensa era clara. Ele se tornaria um dos cavaleiros de Raimundo Ren, o verdadeiro criador deste cosmos. E finalmente veio a penalidade. Ele nem sabia o que a destruição da alma realmente significava, mas não seria agradável. Jin, esta é a missão que o anfitrião nasceu para realizar. Foi esse Raimundo Ren quem me deu o sistema cósmico, perguntou Axel, já que ele era chamado de verdadeiro criador deste cosmos. Jin, o anfitrião não tem autoridade para obter tal resposta. Mas por que eu tenho que fazer tudo isso? Eu só quero viver uma vida simples. Por que eu tenho que lutar com poderes que podem até manipular deuses como Arceus? Jin, anfitrião, tudo tem um preço. Você realmente acha que pode morrer em um universo, ter todas as memórias daquele universo, incluindo as memórias do anime e dos jogos Pokémon, chegar ao universo Pokémon com um sistema de trapaça e acreditar que não terá que trabalhar para nada disso ou pagar por nada disso? Mas nunca me deram escolha, gritou Axel. Jin, anfitrião, você teve uma escolha. Você tinha o poder de desativar o sistema no momento em que o obteve, mas quando você obteve seu primeiro Pokémon e ativou a missão, você já estava profundamente envolvido nela. Foi quando ele se lembrou da primeira vez que ele recebeu o sistema. Alguém pode pensar que ele recebeu o sistema quando nasceu, mas não. Ele recebeu o sistema. Capítulo 603. Flashback. Onde estou? Está tão branco aqui. Disse uma lâmpada branca de fumaça. Este era um humano em forma de alma. Não havia nada aqui, exceto o fundo branco. O humano não conseguia ver nada, exceto a brancura ao redor. Eu morri? Esta é a vida após a morte? A alma se perguntou. Ele tentou se lembrar de tudo o que pôde. Ele podia dizer que era uma família linda. Embora seu pai fosse rigoroso, ele sabia que seu pai o amava. Suas memórias eram muito vagas. Ele não conseguia se lembrar dos detalhes específicos de sua vida passada, mas sabia que de alguma forma havia morrido. Mas como ele morreu? Ele não sabia. Ele simplesmente não conseguia se lembrar. Ele sabia que tinha morrido e agora não podia mais encontrar sua família, mas não se sentia triste por isso. Isso era muito estranho. De repente, uma luz amarela ofuscante cobriu todo o lugar e a fumaça branca finalmente pôde ver algo além da brancura. Era um velho em uma fantasia de mordomo. O homem tinha cerca de 1,80 metros de altura, rosto barbeado, cabelo bem aparado e usava um terno preto. A alma ficou chocada ao ver essa pessoa. Esse homem tinha um corpo completo e a alma podia sentir que esse humano tipo mordomo não era simples. Quem é você e onde estou? Perguntou a alma. Você acabou de morrer e está em sua forma de alma. Quanto a onde você está, apenas diga que está no meio da morte e de outra vida. O Criador prendeu sua alma aqui para um propósito maior. Propósito maior? Sim, normalmente quando uma pessoa morre, uma das 4 coisas aconteceria. Se você fez coisas boas em sua vida e não cometeu pecados, você terá permissão para ir para o céu. Não, coisas como o céu não existem no sentido verdadeiro. Você será capaz de atingir a salvação na forma mais verdadeira. Você não precisa saber mais sobre isso porque você não está nessa categoria. A alma sentiu que o velho mordomo estava zombando dele. Não se preocupe. Pouquíssimas pessoas seriam capazes de conseguir isso. Agora, se você cometeu alguns pecados, mas os pecados não são tão altos, você enfrentará alguma punição e então passará pelo ciclo de reencarnação esquecendo suas vidas anteriores. Se você morrer antes do que deveria, então você vagará pelo seu planeta em uma forma de alma. Este é um tipo de punição e você ficará solitário. Confie em mim, você não quer isso. Por fim, se você cometeu atos pecaminosos, pecados que não puderam ser redimidos pela punição, você sofrerá eternamente, disse o mordomo. Então, em qual categoria eu estou? Você estava na segunda categoria, mas o Criador interrompeu sua alma do ciclo de reencarnação porque ele tem uma missão para você, disse o mordomo. E se não quiser executar a missão? Então você irá para o ciclo de reencarnação, esquecendo tudo. Então, você quer ouvir a proposta? Disse o mordomo. A alma sentiu. Você poderá ir para um dos 2 universos. O primeiro universo é o universo da magia e você vai se aprofundar na magia da morte e necromancia. O segundo é o universo de Pokémon. Então, qual universo você quer escolher? O universo de Pokémon é como o mesmo universo do anime? O anime e o universo real são diferentes em muitas coisas, mas também há similaridades.
É que o anime que você assistiu era para crianças, então muitas coisas foram retiradas. Este será o universo real. A alma pensou por algum tempo e tomou a decisão de escolher o universo Pokémon. Essa era a opção mais segura. Ele não sabia nada sobre o outro universo e o universo Pokémon era relativamente mais seguro do que outros universos. Eu escolherei o universo Pokémon. Bom, agora, antes de decidir, deixe-me dizer o que você terá que fazer lá. Deixe-me dizer a missão. Você obviamente ficará mais forte, mas há uma entidade que está manipulando os deuses daquele universo. Não se preocupe, você não precisa derrotar essa entidade. Você só precisa salvar Arceus e Roa dessa manipulação e salvar a si mesmo. O que é essa entidade? Você não precisa saber sobre isso agora. Isso é um segredo e como não o conheço muito, não posso confiar em você com esse nome. Quando você se tornar capaz o suficiente e confiável o suficiente, você naturalmente saberá sobre isso, disse o mordomo. A propósito, quem é você? Disse a alma. Eu sou o sistema que irá ajudá-lo neste universo. Legal, então eu tenho um sistema. Quais são os poderes dele? Bem, exceto por saber as estatísticas suas e dos outros, você ficará mais forte em um ritmo mais rápido e seus pokémons também. Há outras coisas também, mas você terá que explorar. Então, a questão continua. Você quer ir para este mundo e aceitar o sistema? Você pode dizer não se quiser. Eu quero ir lá, disse a alma com determinação. Bom. Jin, o sistema está instalado. Jin, colaborando com a alma. Jin, por favor, diga-me seu nome. Vamos me chamar de Axel Blaze. Ele sempre foi um herói para mim, disse a alma com um sorriso. Jin, o sistema foi finalmente instalado. Jin, o anfitrião esquecerá essa conversa até que você tenha tempo de saber dela. O que? Fim do flashback. Eu lembro. Finalmente lembro. Então eu tinha concordado em, disse Axel ao sistema. Jin, sim, anfitrião. Você concordou e agora precisa cumprir sua missão. Não posso obter todos os poderes do sistema agora? Perguntou Axel. Jin, anfitrião negativo. Seu corpo não é forte o suficiente para segurar tanto poder agora, e como eu disse a você, tudo tem um preço. Você está pronto para pagar todo o preço de todos os poderes agora? Eu sugiro que você não faça isso, pois você não está preparado para isso. Então, isso significa que ainda tenho a opção de usar todos os poderes do sistema. Jin, se o sistema acredita que você não vai morrer por isso, então sim. Não se preocupe, não vou usá-lo. Não quero morrer. Ei, Axel, com quem você está falando? Perguntou Red. Não se preocupe, isso é algo pessoal. Eu te conto depois. Disse Ok, pois ele já sabia o que estava acontecendo. Ok sabia sobre o sistema. Então, Arceus e Roa foram comprometidos e não precisamos apenas salvá-los, mas também nos salvar dessa entidade. Esse é o ponto principal. Eu só me importo conosco, humanos, mas Gengar quer salvar Arceus e Roa também. Então, chegamos a um acordo de que vamos ajudar um ao outro, disse Ok. A propósito, há algo que você precisa saber sobre Marcos. Marcos não poderia lhe contar isso, pois Arceus e outros podem estar olhando para isso. Mas já que estamos aqui, eu vou apenas contar a você. A questão é que, Gengar então começou a contar que tipo de problema Shedinja enfrentaria no futuro e quais seriam as soluções. Axel ficou chocado ao ouvir tais coisas. No entanto, ele acreditava que Shedinja seria capaz de fazer isso. Ele confiava em seu cavaleiro. Então, o que devemos fazer agora? E quantas vezes você pode usar esse movimento de ilusão? Perguntou Axel. Posso usá-lo uma vez a cada 2 meses, mas sugiro que não usemos tanto. Arceus pode ficar cauteloso conosco, disse Gengar com um suspiro. Ele tinha milhares de anos e viu como o mundo Pokémon floresceu sob a liderança de Arceus, mas agora estava sendo manipulado e eles tinham que se esconder dele. Nós nem sabemos se Arceus e Roa estão sendo manipulados, disse Gengar. Não, é certo que eles estão sendo manipulados. Não me pergunte como eu sei. Só saiba que tenho certeza disso. A questão é como seremos capazes de conseguir isso. Da minha perspectiva, preciso dominar essa grande energia e também a outra versão evoluída dessa grande energia que o primeiro mestre Pokémon falhou em fazer. Só então seríamos capazes de enfrentar essa entidade, disse Axel. Parece ser o único jeito. Mas lembre-se, Axel, você ainda é uma criança e não precisa arcar com toda a responsabilidade sozinho. Você tem sua família e amigos. Essa é uma das coisas que fiz de errado quando cheguei à fama. Eu só me importava comigo mesmo e com meu poder. Não considerei minha família e meus amigos e aqui estou eu sozinho e é muito difícil fazer isso sozinho. Não se esqueça disso, disse Ok. Axel, nós o apoiaremos com tudo o que pudermos. O mundo não vai acabar amanhã. Ainda temos décadas e décadas de tempo. Isso significa que você ainda tem muito tempo para treinar e se tornar capaz o suficiente para lidar com essa coisa. Então tente pegar leve, disse Red. Não sei sobre outros Pokémons que você tem, mas acredito que seu Shedinja se tornará muito poderoso no futuro próximo. Apenas trate-o bem. Acredito que me tornarei o Shedinja mais poderoso da história deste mundo, disse Gengar. Axel estava começando a sentir a pressão e agora ele percebeu porque Ok não havia dito nada a ele. Ele só queria viver uma vida boa e treinar com seus Pokémons. Ele nunca quis salvar o mundo inteiro. Isso não era algo que ele tinha em mente. Mas agora parecia que só ele poderia fazer isso. Preciso de um tempo para pensar sobre isso. São muitas informações, disse Axel. Está tudo bem. Você leva o tempo que quiser para isso, disse Red com um sorriso. Red também sabia que não era uma decisão fácil. Essa foi uma das razões pelas quais ele deixou seu sonho de se tornar o mestre Pokémon. Ok, vamos encerrar a reunião agora.
Eu também vou me encontrar com Marcos antes de ir, disse Gengar, e então cancelou a ilusão. Após sair da ilusão, Axel apenas disse que precisava de um tempo sozinho e então foi para a floresta. Gengar também foi se encontrar com Shedinja. Ele não via seu aluno há algum tempo. Enquanto isso, Red e Ok ainda estavam sentados na cadeira. Ok, o que você acha? Você acha que Axel pode assumir essa responsabilidade e pressão? Você acha que ele vai concordar em se tornar esse herói? Perguntou Red. Sinceramente, não sei. Então por que você está tão calmo sobre isso? Red, eu posso sentir que Axel trará uma grande mudança neste mundo. Ele é diferente de você e eu. Ele é extraordinariamente talentoso e trabalhador. Ele também tem uma família que ele quer proteger. Ele tem pokémons que ele quer proteger e esta cidade que ele quer proteger. Acredito que ele tomará a decisão certa e concordará com a proposta de ser esse herói, porque não há outra pessoa que poderia fazer isso. Eu sei que Axel é o treinador mais talentoso que vimos nos últimos anos, mas não há outros como Cynthia e Stevens também? Eu só não quero que Axel assuma essa responsabilidade, disse Red. Você está certo, há outros, mas acredito que Axel é o mais adequado deles. Eles ajudarão Axel em momentos de necessidade, mas Axel será aquele que assumirá esse manto, disse Ok com um sorriso. Capítulo 604. Axel começou a caminhar para o lado leste da floresta. Depois de caminhar por 15 minutos, ele chegou a uma margem de rio e apenas sentou-se lá sozinho. Ele pode não saber, mas Shedinja ainda o estava guardando dentro de sua sombra. Ele ainda estava cumprindo seu dever. Todas as coisas que foram discutidas foram esmagadoras para Axel. Ele tinha concordado com o sistema que ele faria essa missão. Ele sabia que não era uma ilusão porque ele podia dizer que ele diria a mesma coisa agora mesmo se estivesse naquela situação. No momento ele só queria se tornar um mestre Pokémon, descobrir os mistérios do mundo Pokémon, viver com suas famílias e Pokémons e ter uma vida boa. Agora, ele não só tinha que dominar aura e psíquico, mas também grande energia e outra energia que o primeiro mestre Pokémon não conseguia nem dominar e então finalmente batalhar com essa entidade. Gengar disse que o nome da entidade era natureza, mas também não sabia o verdadeiro nome da entidade. Sabe, Marcos, você melhorou suas habilidades de se esconder, mas você ainda deveria treinar mais nisso, disse Axel sem olhar para trás. Bem, é meu dever proteger você. É por isso que estou aqui, disse Marcos, e ele se apresentou. Por que você está tão sério? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Shedinja. Sim, eu falei com seu professor e ele me contou tudo. Agora eu não sei se consigo fazer isso. Eu só queria viver minha vida em paz e agora tenho que proteger o mundo? Marcos, eu realmente deveria assumir essa responsabilidade? Perguntou Axel. Esta pode ser a primeira vez que ele pede conselho a Shedinja. Estou com você há muito tempo e sei o que você faria se estivesse calmo, disse Shedinja. Ah, então o que eu vou fazer? Você não se importa com este mundo. O mundo pode virar de cabeça para baixo amanhã e você não se importaria com isso. Mas você se importa com aqueles que importam em sua vida e que se importam com você. Sua família, seus amigos, seus pokémons. Eu acredito que você se importa com eles. Então você fará coisas para protegê-los. Mas a questão é que se você não proteger este mundo, todas as coisas com as quais você se importa também desapareceriam. Então, você realmente quer que ele desapareça? Eu não. Então você tem sua resposta. Mas não é tão fácil. Eu nem acho que conseguiria. Terei que treinar vocês para níveis de Deus e até mais altos que isso. Eu teria que primeiro dominar aura e psíquico, grande energia, e até mesmo a outra energia que o primeiro mestre Pokémon não conseguiu dominar. Tenho que formar uma equipe em que eu possa confiar que me ajudaria na hora da necessidade. Há muitas coisas que preciso fazer e não acho que consigo fazer tudo. Você está pensando isso de forma errada. Imagine por um segundo que você não teve a conversa há 30 minutos. Você não faria de tudo para que todos nós atingíssemos o nível de Deus ou um nível ainda maior se houver um? Você não dominaria a grande energia e outras energias desconhecidas? Você não formaria uma equipe que confiaria em você e o ajudaria em momentos de necessidade? Você faria essas coisas mesmo se não fosse obrigado a fazê-las. Porque é isso que você é, Axel. Não aceite toda a pressão como se tivesse que fazer tudo isso sozinho. Você tem a mim, Meg, Charles e toda a equipe. Você tem Ok, Red, a equipe de mercenários e seus amigos para apoiá-lo. Você só precisa ser um farol que nos guiaria, disse Shedinja. Você faz parecer tão fácil, disse Axel com um sorriso. Sim, porque não é tão difícil. Conversar com Shedinja o deixou calmo e controlado. Shedinja não disse nenhuma mentira. Apenas mudou sua perspectiva. Ele foi para casa e viu todos os seus pokémons. Alguns deles estavam treinando, alguns estavam dormindo e alguns estavam conversando e rindo. Ele viu sua mãe, irmã, pai e tio. Todos eles estavam tomando café da manhã e conversando entre si. Ele viu Lance e Frank que também estavam falando sobre o treinamento. Ele viu tudo. Bem, acho que não posso deixar tudo isso ir embora. Terei que protegê-los, disse Axel para si mesmo com determinação. Ele então foi até Red e disse para ele começar o treinamento. Red, vamos falar sobre essa pedra de aura que Lucario me deu. Quero melhorar minhas capacidades de aura. E quanto à sua decisão? Perguntou Red. Bem, eu decidi que quero proteger minha família, meus amigos e aqueles com quem me importo. Não posso simplesmente recuar. Isso é ótimo, Axel, disse Red e lhe deu um grande abraço, o que foi um pouco estranho na opinião de Axel. Sim, mas farei do meu jeito. Não quero que você ou Ok me pressionem sobre isso, disse Axel. Sim, eu entendo. Ok também disse que tentaria treinar Axel ou dar-lhe informações e que ele seria aberto sobre isso. Depois de dizer isso, ele foi para casa com seu Alakazam. Agora vamos ver esta pedra de aura. Axel o pegou e então disse para Red estudá-lo primeiro. Tenho que ir para Riolu para treinar. Volta em 2 horas, disse Axel e foi para o campo de treinamento. Todos os stats de Riolu estavam agora no rank S e ele só precisava desbloquear sua aura.
Axel já havia estendido sua evolução, e agora ele só poderia evoluir após desbloquear o status de aura. No momento, Riolu estava sentado no chão meditando enquanto Axel despejava sua aura nas costas de Riolu. Depois de muitas tentativas e erros, Axel e Riolu chegaram a uma conclusão sobre como desbloquear o status de aura. Se Riolu fosse abrir seu status de aura, então sua aura deveria ser de alguma forma similar e ligada à aura de Axel. As assinaturas de aura de cada um são diferentes e elas não poderiam ser as mesmas, mas poderiam ser similares. Depois de treinar por uma semana, a aura de Riolu e a aura de Axel se tornaram muito semelhantes. Agora, era a hora de conectar ambas as auras. Isso não estava no treinamento de Riolu, mas também de Axel. Eles não sabiam como conectar a aura, mas depois de meditar por um bom tempo, ambos tiveram algumas ideias. Depois de 2 horas. Jin, a aura de Riolu e a do hospedeiro foram ligadas. Jin, esta é uma tremenda conquista. O anfitrião será recompensado por isso. Jin, Riolu ativou sua aura. Jin, calculando recompensa. Jin, o anfitrião e Riolu ganhariam um movimento passivo chamado Aura Link. Jin, Riolu preencheu todas as condições para a evolução. Está evoluindo. De repente, Riolu começou a brilhar em energia cinza e vermelha. Estava finalmente evoluindo. Axel deu a ele uma gema de luta como ele queria na rota de luta. Isso já havia sido discutido com Riolu e ele concordou. Depois de 4 a 5 minutos, o brilho começou a diminuir. Sua altura havia crescido e agora também havia algumas mudanças em seu corpo. Lucario, gritou sentindo o poder em seu corpo. Lucario, use Aura Sense e tente se controlar. Disse Axel, pois podia ver claramente que estava saindo do controle. Evolução ou aumento de nível dariam aos pokémons uma falsa sensação de poder. Já que seus corpos e poderes mudariam drasticamente, a maioria deles acreditaria que estavam acima de todos os outros. Lucario sentiu que havia algo errado ali. Axel já havia lhe contado sobre a adrenalina que ele sentiria após a evolução. Então, ele seguiu Axel e começou a se acalmar. Depois que ele se controlou, Axel foi até ele e deu um tapinha em sua cabeça. Normalmente, Lucario tinha de 4 a 5 pés de altura, mas seu Lucario tinha quase 6 pés de altura. Ele era mais alto que Axel agora. Parabéns, você desbloqueou seu status de aura. Descanse e tente se acostumar com seu novo corpo e aura, disse Axel para Lucario. Não se preocupe, Axel. Eu farei isso, Lucario falou em sua mente, o que o surpreendeu. Ele então olhou para as estatísticas de Lucario e viu. Nome do Pokémon, Lucario, idade 5 meses. Classificação do Pokémon, classificação comum. Tipo de Pokémon, lutador, aço. Habilidade, foco interno, 50%. Habilidade oculta, justificada, 0%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 1500 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Houve muitas mudanças em seus movimentos, pontos de saúde e sua tipagem. Ele também ganhou uma nova habilidade oculta. Embora fosse uma substituição para a anterior, Axel acreditava que Prankster era uma habilidade melhor que Justified. Justified era muito limitado, enquanto em Prankster Lucario podia usar movimentos de status como Dança das Espadas muito mais rápido do que em situações normais. Axel poderia ter esperado até que Lucario dominasse Prankster a 100%, mas ele sabia que seria um desperdício de seu precioso tempo. Lucario também estava procurando evoluir o mais rápido que pudesse, pois seus amigos tinham se tornado poderosos. Então, ele sabia que esperar poderia ser desastroso, então ele não deixou Lucario esperar. Por fim, havia um movimento passivo, Aura Link, e o lado bom é que ele poderia ser melhorado. Ligação da aura. Estágio 1. A aura de Lucario e do hospedeiro está ligada. O hospedeiro poderia sentir a presença de Lucario em qualquer lugar do mundo e vice-versa. Isso ficaria mais forte com o tempo e o movimento adquiriria novas funções. Honestamente, foi uma ótima jogada, mas agora não havia aplicação para ela. No entanto, Axel estava esperançoso pela atualização dessa jogada no futuro. Ele olhou para sua jogada passiva e era a mesma coisa. No dia seguinte, Jin, a agilidade do Crocona aumentou para o nível S. Jin, Crocona cumpriu todas as condições. Jin, Crocona está evoluindo. Uma luz branca se reuniu ao redor de Crocona e estava começando a evoluir. Crocona também não estava parado enquanto outros treinavam. Depois da maré, os jovens Pokémon perceberam o quanto lhes faltava e começaram a treinar seriamente. Togetic havia vencido sua pequena competição e havia conseguido matar a maioria dos Pokémons do grupo. Togetic havia mostrado que era o chefe e Crocona ficou em segundo. Percebendo que precisava ser o primeiro dessa vez, ele havia treinado até o limite e, finalmente, havia cumprido todas as condições para a evolução. Axel jogou a gema de água enquanto ela estava evoluindo. Isso lhe daria um impulso adicional e o tornaria ainda mais forte. O processo de evolução levou cerca de 5 minutos e finalmente evoluiu para sua forma final. Roar! Ele deu um rugido enorme enquanto seu corpo começou a mudar e crescer e o brilho finalmente desapareceu. Era um Pokémon bípede e volumoso com escamas azuis. Tinha mandíbulas grandes e poderosas alinhadas com várias presas afiadas. 3 dentes eram visíveis quando suas mandíbulas estavam fechadas, 2 na mandíbula inferior e 1 na superior. Seus olhos eram vermelhos com marcas pretas ao redor deles e sulcos acima deles e sua mandíbula inferior era amarela. Havia 3 espinhos vermelhos em seu corpo, cada um com 3 pontas, um no topo de sua cabeça, um entre seus ombros e um perto da ponta de sua cauda. Era Feraligatr. Capítulo 605. Nome do Pokémon, Feraligatr, idade 9 meses. Classificação do Pokémon, classificação incomum. Capacidade, força impetuosa 50%. Habilidade oculta, força bruta 43%. Potencial, preto, monstruoso.
Saúde, 160, 1600 ataque, F. Agilidade, F. Defesa, F. Ataque especial, F. Defesa especial, F. Houve muitas mudanças em suas estatísticas. Como ele havia participado ativamente da Batalha de Maré, a maioria de seus movimentos havia subido de nível muito bem. Ele também havia aprendido todos os movimentos que Axel havia planejado. Agora era um Pokémon de classificação incomum, e embora fosse um Pokémon de classificação incomum, Axel acreditava que ele poderia dar uma corrida pelos Pokémons de classificação rara. Ainda precisava treinar bastante para se tornar poderoso, mas estava indo na direção certa. No dia seguinte, Jin Togetic elevou a visão do futuro para o nível 40. Levaria apenas 5 minutos para ativar a partir de agora. Jin Togetic havia cumprido todas as condições para subir de nível. Jin Togetic está subindo de classificação. Isso não foi uma surpresa para Axel. Ele já havia treinado sob Charizard e classificado até seu lança-chamas para o nível 40 e agora estava treinando sob Slovenperor para subir o nível de visão futura. Foi dito a Axel para não usar nenhum tipo de item de aprimoramento no Togetic até que ele tivesse absorvido completamente o Fairy-Dell. Então, ele não usou nada e apenas esperou que ele subisse de nível. Depois de 5 minutos, ele subiu de classificação. Axel foi até ele e o parabenizou pelo trabalho bem feito. Ele também disse para ele descansar um pouco e treinar somente depois de um dia. Togetic estava indo hardcore no treinamento. Ele era chamado de chefe bebê e queria superar os Pokémons jovens e finalmente conseguiu. Este foi o segundo Pokémon registrado na região de Johto que subiu para uma classificação rara ou superior. Seus stats não mudaram muito, mas devido ao Fairy-Dell, alguns de seus stats já estavam acima do rank F após rank. Alguns de seus movimentos também subiram de nível. Axel analisou 2 de seus movimentos que subiram para o nível 40. Lança-chamas Togetic nível 40. O raio de fogo está mais concentrado do que antes e sua velocidade e poderes aumentaram. Visão do futuro Togetic nível 40 em vez de 10 minutos, ele só precisa de 5 minutos para ativar. Axel ficou feliz com esse desenvolvimento. Agora, restavam apenas Primeape e Aerodactyl para subir de nível para o raro antes que ele pudesse desafiar o primeiro ginásio da região de Johto. Axel sabia com certeza que o primeiro ginásio seria o ginásio mais fácil de toda a sua vida. Ele havia desafiado muitos ginásios na região de Kanto e agora era experiente e o líder do ginásio só podia usar Pokémons de classificação rara no primeiro ginásio. Então, ele estava confiante em sua vitória. Mesmo que os jovens Pokémons não pudessem vencer o líder do ginásio, ele poderia usar Slovenperor e varrer a batalha. Slovenperor pode não ter experiência para Pokémon de nível 3 de classificação rei, mas era como um deus para classificações raras. Faltava menos de uma semana para ele ir com Meu para encontrar Celebi. Ele não ia mentir. Ele estava muito animado para conhecer Celebi. Ele nunca tinha conhecido um Pokémon mítico exceto Meu, e ele queria ver o quão poderosos eles realmente eram. As 3 garotas agora estavam treinando duro e firmemente. O Squirtle delas concordou em treinar com elas, mas isso não significava que elas estavam gostando. Exceto por Daisy, que era a mais velha das 3, ambas odiavam Axel profundamente. Axel podia ver tudo isso. Ele também não estava gostando, mas tinha que manter sua palavra. Depois dessa semana, todos eles iriam para casa e ele teria uma reunião com Kent. Ele sabia que Kent o havia ajudado muito em guiar dos Squirtle, mas isso não significava que ele estava pronto para ser humilhado e não respeitado por isso. Apenas um dia antes do final do mês, Primeape finalmente iria subir de nível para uma classificação rara. Jin, o ataque de Primeape atingiu o nível A. Jin, Primeape está pronto para subir de nível. Você quer estender o nível? Sim. Jin, por favor, especifique a condição de aumento de classificação. Todas as suas estatísticas devem ser de classificação S2 dos seus movimentos devem atingir o nível 40 ou superior. Todos eles tinham se fortalecido após a Batalha da Maré. A Batalha da Maré foi um teste de realidade para eles sobre o quão cruel a vida pode ser e o quão preparados eles devem estar. Lutar e matar Pokémons também aumentou enormemente suas estatísticas e movimentos. Axel sabia que seus Pokémon ficariam mais fortes mais rápido se lutassem em batalhas. Apenas Aerodactyl conseguiu subir de nível entre os 3 e Axel estava animado para desafiar batalhas de ginásio na região de Johto. Agora Axel não precisava estar perto deles para aumentar o rank ou a evolução. Ele podia fazer isso de longe. Então ele não estava tão preocupado com isso. Axel, por que não posso ir com você? Você vai precisar de algum tipo de proteção, disse Shedinja. Não acho que preciso de um como eu lá, mas mesmo se eu quisesse, Meu não deixaria ninguém ir lá, exceto eu e Venusaur, disse Axel. Meu só disse que somente Axel e Venusaur poderiam ir lá. Celebi era um tipo de Pokémon que apreciava silêncio e paz. Então ele não gostaria que ninguém os perturbasse. Shedinja não estava se sentindo bem deixando Axel sozinho. Mesmo sendo um humano de classificação elemental, ele ainda era humano. Ele ainda era fraco e, como um cavaleiro, era seu dever protegê-lo. Shedinja foi até Meu e começou a convencê-lo, mas ele não se mexeu por algum motivo. Axel também percebeu que Meu estava estranho sobre isso, o que o deixou desconfiado. Agora, ele estava com Meu há muito tempo e sabia com certeza que ele era confiável. Ele também conhecia a natureza de Meu e ele não era do tipo que dizia não quando lhe era oferecida uma comida deliciosa. Então, por que ele estava dizendo não? Depois de algumas horas de insistência, Meu ainda não cedeu e Shedinja finalmente decidiu esperar lá. Axel disse que ficaria bem com o time e se preparou para ir para o lugar Celebi. Red ainda estava estudando a Pedra da Aura. Red, você terminou tudo? Não tenho.
Há muita pesquisa a ser feita aqui. Não posso acreditar que todo esse conhecimento está saindo de uma pedra dourada. Não se preocupe, quando você retornar, já terei preparado um plano de treinamento para você com base nisso. Obrigado. Axel e Red estavam estudando a Pedra da Aura. Embora a pedra não fosse tão grande, ela continha muitas informações e quando um entendia completamente a informação, outra informação era substituída. Red queria ler todas as informações sobre essa Pedra da Aura e então fazer um plano de treinamento para Axel. No entanto, a pedra não seria ativada se Axel não estivesse aqui. Então, agora, Red não conseguia ler todas as informações na pedra. Então, Red tinha reunido todas as informações que podia neste mês e tinha começado a compreendê-las. Desejo-lhe boa sorte. Irei amanhã de manhã, disse Axel. Você parece animado. Claro que sim. Quero dizer, é Celebi. Aquele Pokémon poderia viajar pelo tempo e criar vida. Haha, sim, você está certo. Eu ficaria animado em conhecê-lo também. Mas não crie muitas esperanças. Você precisa saber que ele ainda é um Pokémon. Ouvi dizer que Celebi é muito poderoso e embora ame a paz, ele pode ficar bravo, disse Red. Ah, de onde você ouviu isso? Você sabe de livros antigos. Pode não ser verdade, mas lembre-se Axel, nada vem sem um preço. Ele deu o medalhão a Venusaur e também está dizendo que quer treinar Venusaur. Deve haver algo que ele quer de você. Sério? Eu só acho que ele tem um coração puro. Não, não é. Você deveria se lembrar disso. Ninguém tem um coração puro. Até eu estou ajudando você para que Ash não tenha que ver um mundo em ruínas no futuro. Cada um tem seu próprio motivo. Nunca se esqueça disso. Vou manter isso em mente. Bom, agora o que você vai fazer com as meninas? Perguntou Red. Vou deixá-los lá e falar com Kent. Tenho muitas coisas para dizer a ele. No dia seguinte, Axel se despediu da família, de seus Pokémons e de Red. Meu já havia se transformado em Alakazam e estava pronto para teletransportar todos eles para a casa de Kent. Vocês estão todos prontos? Perguntou Axel. As meninas pareciam aliviadas por finalmente estarem voltando para casa. No entanto, Daisy estava sentindo que o pesadelo delas poderia ter apenas começado. Ela sabia que elas eram uma decepção para Axel. Elas não tinham se concentrado no treinamento dele. Ela tentou fazer isso, mas depois de ver que sua irmã não estava nem aí para o treinamento, Axel começou a perder o interesse em treiná-los. Então, ele fez apenas o mínimo. Ela conseguia entender por que ele fez isso. Ele era o professor deles. Ele já era um treinador poderoso e agora ele tinha que ouvi-los chorar sobre o treinamento quando ele era o único que estava desperdiçando seu tempo? Qualquer um ficaria bravo com isso. Swosh, swosh, swoosh. Todas elas chegaram ao portão da casa de Kent. As meninas começaram a correr em direção à casa e encontraram a mãe e o pai. As meninas abraçaram a mãe e começaram a chorar. Elas nunca imaginaram que sentiriam tanta falta de casa. Kent sabia que as garotas estavam apenas agindo de forma estúpida, então ele não se concentrou nelas, mas sim em Axel. Vamos conversar, disse Axel, e então os dois foram para uma sala parecida com o escritório. Então, o que você tem a dizer sobre minhas garotas? Eles são patéticos, disse Axel com palavras duras. Você pode me dizer por quê? Você os estragou um pouco demais. Se você não quer que eles se tornem treinadores, então eu posso entender, mas você quer que eles sejam um e eles também querem ser um. Eles só reclamam dos corpos cansados e de quantos hematomas têm nos pés. Nenhum deles pensa em quão poderosos se tornaram. Daisy era a única que levava o treinamento a sério. Os outros nem tanto. Eles estavam me caluniando e me dizendo que eu era o diabo e como eles iriam escapar da minha casa. Eles falharam em perceber que esta era uma oportunidade de ouro que eles perderam, e eu sei que eles vão se arrepender no futuro. Você me ajudou muito e se pedir outra coisa, eu vou te ajudar, mas não vou treinar suas filhas nunca mais. Talvez Daisy depois que ela crescer um pouco, mas não outras. Sou um treinador, meu tempo é precioso e não quero desperdiçá-lo com alguém que não valoriza meu tempo. Essas foram algumas palavras duras, mas Kent precisava ouvi-las. Ele também sabia que Ok estava agindo de forma estranha e que algo estava errado. Ele queria que suas meninas estivessem preparadas para o futuro. Foi por isso que ele disse a elas para treinarem com Axel, mas elas falharam. Capítulo 606. Axel não estava errado de forma alguma. Sim, Axel devia a ele e ele havia concordado em treinar suas filhas. Mas se suas filhas estavam desrespeitando Axel, então era culpa delas. Um treinador poderoso como Axel não suportaria e aceitaria. Kent era de uma geração antiga e suas filhas eram de novas gerações. Era como a geração Y e a geração G. Ele conhecia o fruto do trabalho duro, mas suas filhas sempre tinham tudo na bandeja de prata. Axel tinha aprovado Daisy, então ele estava feliz com isso. Ainda havia Mishi e ele prometeu que a criaria bem. Sua esposa era uma das razões pelas quais suas filhas estavam agindo daquela maneira. Ele tinha decidido tomar as coisas em suas próprias mãos agora. Axel, antes de tudo, lamento o comportamento das minhas filhas. Sei que elas são mimadas e vou cuidar disso. Agradeço sua ajuda. Então, você quer tomar café da manhã? Não, estou com pressa e quente. O futuro parece sombrio agora. Acabei de ter uma conversa com Ok e embora eu não pudesse falar muito sobre isso para você, está ficando perigoso. Então, esteja preparado para isso, disse Axel. Axel se despediu e meu se teletransportou com ele e Venusaur. Depois que as meninas foram devidamente alimentadas e cuidadas, Kent pediu que elas viessem se encontrar com sua esposa. Esta era uma reunião de família agora. Então, como foi seu treinamento? Perguntou Kent. Foi horrível. Pai, por que você nos mandou para um lugar como esse? Sim, nós fomos trabalhados até os ossos. Nós tivemos que ouvir aquele demônio nos ameaçar todos os dias. Este foi o pior mês da minha vida. Kent olhou para Daisy e fez a mesma pergunta. Comecei a perceber que Axel é um treinador muito poderoso e não é muito mais velho que nós.
Seu treinamento foi muito valioso. Foi extremamente difícil, mas deu resultados. Acho que estou mais confiante para começar minha jornada no ano que vem. No entanto, depois de ver que não estávamos dando o nosso melhor e também falando pelas costas dele, ele começou a não se importar conosco. Ele fez o mínimo que pôde e foi isso. Eu simplesmente não podia reclamar porque éramos horríveis, disse Daisy. Bom, mesmo que nenhum de vocês tenha se tornado tão coordenado e poderoso quanto eu imaginava, vocês pelo menos perceberam que esta era uma oportunidade de ouro. Axel disse que gostaria de treiná-los no futuro se vocês forem sérios sobre seu treinamento. No entanto, para vocês dois, ele disse que vocês não são qualificados para se tornarem seus alunos. E daí, pai, eu não me importo. Posso me tornar um treinador poderoso sem a ajuda dele. Bang. Ambas as filhas estavam agora no chão sentindo muita dificuldade para se levantar. Kent tinha usado pressão de aura nelas. Elas precisavam aprender a lição. Kent, o que você está fazendo com as meninas? Tire isso agora mesmo, exigiu sua esposa. Kent então olhou para sua esposa com raiva. Sua esposa sabia que não era hora de balbuciar ou ela estaria em apuros. Kent raramente ficava bravo, mas quando ficava, o inferno se soltava. Cale a boca. Devido ao seu cuidado extra, eles ficaram assim. Eles nem percebem o erro horrível que cometeram. Eu sempre disse para você ser um pouco mais rigoroso com eles, mas você disse que eles ainda eram crianças. Agora tenho que ouvir uma criança vir à minha casa, gritar na minha cara dizendo que não sou um bom pai e eu só tenho que ouvi-lo não dizer nada. Porque ele está certo, gritou Kent. Sua voz estava ficando cada vez mais alta e sua esposa agora estava sangrando pelo nariz devido à pressão da aura. Kent então olhou para suas duas filhas por 10 segundos, observando o progresso delas. O progresso foi mínimo. O progresso de Daisy foi alto. Seu corpo parecia mais alinhado, e ele podia ver que sua resistência havia aumentado e seus sentidos também. Mas suas outras duas filhas não. 10 segundos pareceram 1 hora para as meninas. O pai delas nunca tinha ficado bravo com elas, então agora, elas estavam aterrorizadas. Vocês ao menos percebem o que fizeram? Vocês sempre brincam com seus celulares e a internet, então vocês devem saber quem Axel Blaze realmente é, certo? Axel Blaze é o treinador mais poderoso de sua geração e de longe. Ele é o sucessor do mestre Pokémon e ele se tornaria o próximo mestre Pokémon no futuro e você o chamou de demônio? Você disse que ele é de uma classe média? Vocês bateram a cabeça e ficaram loucos? Aquele garoto se tornaria mais poderoso do que eu em alguns anos. Você percebe o quão louco o talento dele realmente é? Suas filhas ficaram chocadas ao ouvir isso. Elas sabiam o quão poderoso seu pai era e Axel poderia se tornar mais poderoso do que ele em alguns anos. Kent não estava mentindo sobre isso. Ele tinha um Pokémon de classificação pseudo-campeão com ele, mas não tinha um Pokémon de classificação campeão. Mesmo que eu não tenha um filho, eu acreditava que minhas filhas levariam meu nome e o tornariam popular no futuro. No entanto, eu estava errado. Vocês humilharam meu nome. De agora em diante, vocês dois perderam o direito de se tornarem os líderes de ginásio no futuro. Papai, gritou Lily. Isso foi um golpe enorme para eles. Fique feliz que eu estou apenas boicotando você do ginásio e não a família. Eu trabalhei duro para que este ginásio se tornasse a mais poderosa da região de Kanto. Eu não vou entregá-la a alguém que nem leva o treinamento a sério. De agora em diante, todas vocês meninas serão treinadas por mim. Quando ambas chegarem aos 13 anos, quero que pelo menos um dos seus pokémons alcance o rank raro. Caso contrário, vocês podem esquecer qualquer ajuda monetária e de recursos da minha parte. Agora, vão para o seu quarto e descansem. O treinamento começaria depois de 3 horas. Disse Kent, e todas as meninas começaram a ir para seus quartos. Quando todas as meninas saíram da sala, sua esposa perguntou: Kent, por que você está sendo tão duro com elas? Elas não têm nem 13 anos? Lila, você não entende. Nós vamos enfrentar um grande desastre no futuro. Que tipo de desastre? Eu não sei. Eu conversei com Oki e você sabe o quão misterioso ele é. Mas eu posso ver que ele está realmente assustado com o futuro. Eu também ouvi de Axel que eu devo estar preparado. Eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu preciso que as meninas estejam preparadas para esse momento. Estamos em tempos de paz agora. Eu também deveria aumentar meu tempo de treinamento, disse Kent. Foi dito a Axel para fechar os olhos até que Meu dissesse. Ele fez isso e depois de alguns segundos, sentiu que tinha tocado o chão. Meu disse a ele para abrir os olhos e ele o fez e ele ficou surpreso. Ele se ajoelhou imediatamente e agora estava com dificuldade para respirar. Jim, o anfitrião chegou a um lugar misterioso. Jim, o lugar é muito limpo e cheio de energia. Jim, o corpo hospedeiro não está sintonizado com tal lugar. Jim, o corpo hospedeiro está se adaptando a este lugar. Por alguma razão, ele não conseguia respirar direito. Ele não conseguia nem se mover e sentia que a energia aqui era pura demais. Isso era diferente da Ilha Aios. Lá, a energia era densa, mas aqui, era pura demais. Se um alcoólatra decidir deixar todo o álcool e começar a comer apenas alimentos verdes, o que aconteceria com ele? Ele pode morrer, porque o corpo não está acostumado a diferentes tipos de energia e fica mais difícil para o corpo se adaptar. O mesmo estava acontecendo com o corpo de Axel. O lugar aqui era muito limpo e puro. Um lugar assim não poderia existir no mundo exterior. Então, o corpo de Axel estava demorando para se acostumar. No momento, ele não tinha tempo para admirar o cenário ao seu redor. Ele podia dizer que Venusaur também estava lutando, mas como era um Pokémon, ele poderia se adaptar a isso em alguns minutos. No entanto, Axel levou cerca de meia hora para fazer isso. Jim, seu corpo se adaptou completamente ao novo ambiente. Jim, sua força aumentou em 100 pontos. Jim, sua agilidade aumentou em 85 pontos. Jim,
Houve várias notificações e parecia que suas estatísticas aumentaram muito. Depois de atingir a classificação elemental, ficou muito difícil para ele aumentar suas estatísticas. Então essa foi uma boa surpresa. Ele olhou para suas estatísticas depois de um longo tempo. Nome, Axel Blaze. Raça, demi-humano. Classificação, elemental. Alinhamento, família Venu. Profissão, treinador Pokémon mestre. Título, o sucessor. Reputação, 10.930.000. Saúde, 4.500 aura, 3.500. Força, 1.800 agilidade, 1.450. Intelecto, 1.745 liderança, 3.500. Psíquico, 1.900. Energia Eus, selado. Habilidades ativas. 1. Identificar, nível 20. 2. Sentido de aura, nível 60. 3. Resistência de aura, nível 58. 4. Pressão de aura, nível 55. 5. Casaco de aura, nível 55. 6. Resistência psíquica, nível 43. 7. Comunicação mental, nível 47. 8. Ataque de aura, nível 39. 9. Mente clara, nível 39. Habilidades passivas. 1. Crescimento excessivo. 2. O criador. 3. Crescimento excessivo de elementos. 4. Captura de movimento. 5. Assistências de domínio. 6. Ligação da aura. Pokémons, clique abaixo. Pokédólares, 504 bilhões e 120 milhões. Missão principal 6. Submissão 1. Missão especial 0. Itens. Pedra dura, cristal de atualização, impulso rotativo. Ele podia sentir que estava mais perto de atingir o posto de pseudo-rei. Levaria algum tempo para ele atingir esse estágio, mas agora ele estava confiante sobre isso. Axel finalmente abriu os olhos para ver o cenário ao redor. Meu e Venusaur estavam esperando que ele estivesse pronto. O lugar era majestoso. Não era muito diferente do mundo exterior. Era coberto de árvores, cachoeiras, montanhas e algumas cavernas profundas. No entanto, o lugar parecia muito limpo. Parecia algo do anime. Ele disse que nunca tinha visto uma cena como essa antes. Ele podia sentir que o ar estava muito limpo. Ele sentiu que a energia do infinito era pura e antiga. Não estava diluída como no mundo exterior. Axel estava hipnotizado por este lugar. Meu, que lugar é esse? Isso é um espaço de bolso? Perguntou Axel. Não, não é. Este é um reino separado de Celebi. Não é um reino maior, mas um pequeno reino que Celebi criou por si só. O lugar é maior do que você pensa e é como um mundo pequeno. Então, onde está Celebi? Oh, ele está vindo em nossa direção. Pode levar algum tempo para chegar aqui, disse Meu. Outros Pokémons gostam daqui? Eles fazem, mas o número é muito baixo. Celebi só permitiu que eles tivessem um ecossistema natural aqui e a maioria deles são do tipo grama ou psíquicos. Você pode não conseguir encontrar nenhum deles aqui durante seu tempo. De repente, Axel pôde ver um Pokémon verde parecido com uma fada correndo em direção a eles. Ele estava voando. Ele tinha pés redondos sem dedos, mãos com 3 dedos e asas transparentes nas costas. Ele tinha uma cabeça redonda que chegava a uma ponta curva. Ele tinha grandes olhos azul bebê com anéis pretos grossos ao redor deles e um par de antenas verdes com pontas azuis. Ele estava se movendo como se o mundo o estivesse apoiando para se mover. Os galhos das árvores estavam se movendo para entregá-lo. O próprio vento o estava apoiando para se mover em uma velocidade mais rápida. Parecia majestoso. Este era Celebi. Chegou perto de Axel e disse com um sorriso. Olá, Axel, finalmente nos conhecemos. Capítulo 607. Celebi estava a apenas alguns centímetros de distância dele. Era Celebi em carne e osso. Ele tinha visto o filme de Celebi e estava animado para ver seus poderes. Ele podia literalmente controlar o tempo. Também poderia ser o Pokémon do tipo grama mais poderoso que já existiu. Estou bem. É um prazer conhecê-lo, disse Axel. Ah, então o garoto tem modos. Vamos para minha casa conversar. Disse Celebi, e todos eles foram teletransportados instantaneamente para sua casa. Sua casa não era uma mansão, mas uma caverna de várias camadas. Esse era um conceito interessante. Axel percebeu que era um Pokémon psíquico também quando teletransportou todos eles. Celebi levantou a mão e um galho de árvore chegou perto dele voando magicamente. Então começou a se moldar e então se formou no formato de uma caneca de café. Da mesma forma, uma panela foi feita e algumas folhas estavam fervendo. Axel não sabia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de que Celebi estava usando energia do tipo grama e do tipo psíquico perfeitamente. Depois que a panela foi fervida com algumas folhas verdes, a água foi despejada no copo de madeira. O copo parecia sólido e marcado. O copo voou em direção a Axel e pousou em sua mão. Eu acredito que os humanos adoram tomar chá pela manhã. É a primeira vez que faço, então espero que vocês gostem, disse Celebi. Axel usou identidade pela primeira vez em Celebi. Jin, nome do Pokémon, Celebi. Sim, ele esperava por isso. Não havia como ele identificar um Pokémon mítico tão poderoso que pudesse viajar pelo tempo. Sabe, você não deve usar esse tipo de habilidade com grupos hostis. Eles não vão gostar, disse Celebi chocando Axel. Axel nunca conheceu nenhum Pokémon que dissesse que estava sendo identificado. Celebi foi o primeiro. Ele não sabia que outros podiam dizer isso. Sim, eu posso dizer isso e não, eu não posso ler sua mente. Você é muito previsível, disse Celebi. Eu não sabia que outras pessoas poderiam contar sobre isso. A maioria pode não saber, mas os Pokémons do meu ranking podem facilmente perceber. Então, sugiro que você não faça isso. É considerado vergonhoso olhar as estatísticas dos outros. Desculpe, eu não sabia. Está tudo bem, você é apenas uma criança.
Celebi também deu um pouco de comida para Venusaur e Meu. Meu trouxe sua própria comida, então não comeu o que lhe foi dado por Celebi, mas Venusaur estava aproveitando sua comida. Devido ao sentido de aura, Axel podia dizer que a comida que Venusaur estava comendo era cheia de nutrientes e energia. Ele também podia dizer que seu chá era cheio de nutrientes e energia. Agora, você deve estar se perguntando por que concordei em treinar seu Venusaur e por que concordei em chamá-lo aqui também. Sim, isso está na minha mente. Também quero saber o que você quer em troca, porque não existe refeição grátis. Celebi tinha uma voz feminina e era muito doce, mas as palavras ditas eram maduras. Estou impressionado. Pelo menos você tem um cérebro na cabeça. Você não é delirante como as crianças de hoje. Então, aqui está o acordo. Vou treinar você e seu Venusaur até ficar satisfeito com seu progresso. Em troca, quero que você salve este mundo porque você é o responsável por sua destruição futura. O que você quer dizer? Axel, você não é apenas um reencarnador, mas também não é deste planeta, ou mesmo deste universo. Você foi intencionalmente colocado aqui para algum propósito. Agora, pela minha vida, eu não poderia dizer o porquê disso, mas eu sei que está aí a verdade. Ok, primeiro de tudo, como você sabe sobre isso? Perguntou Axel. Ele ter o sistema e ser de outro universo era para ser um segredo. Como Celebi poderia contar? Axel, eu tenho o poder do tempo. Eu poderia viajar pelo futuro e também no passado. Eu poderia ir para o universo paralelo e ver o impacto de qualquer decisão que humanos e Pokémon tenham tomado. Todas as coisas estavam indo na direção certa. Este mundo certamente estaria condenado. Eu sabia, mas levaria alguns milhares de anos para chegar a esse estágio. Eu estava procurando por sua cura. No entanto, no minuto em que você nasceu, a destruição deste mundo acelerou. Eu não sabia por que isso aconteceu. Este universo é um espaço fechado. Outras almas não poderiam ter vindo aqui. Eu podia dizer que você não tinha uma vida passada e isso me deixou muito curioso. Este universo não tem a capacidade de dar à luz uma nova alma. Foi quando eu percebi que você não é deste universo e sua vinda aqui não é um erro. Você disse que com meu nascimento a taxa de destruição deste mundo é acelerada. Quanto tempo temos? Não posso te dizer isso porque isso mudaria o futuro e mudar o futuro não é uma boa ideia. Eu poderia te dizer que isso aconteceria durante sua vida. Axel, você é uma anomalia. Por sua causa, o tempo de destruição deste mundo diminuiu muito, mas você também pôde salvá-lo. É por isso que decidi treiná-lo. Se eu não treinar você, há uma chance máxima de você não conseguir. Eu não poderia dizer isso com certeza porque, devido a você, o futuro está sempre mudando. Por que o futuro está mudando por minha causa? Não sei porque você é uma anomalia. Por que você decidiu trazer Venusaur e treinar apenas Venusaur? Pode ter havido outros Pokémons que você pode querer treinar. E eu ainda não entendo por que você está colocando todas as suas esperanças em mim? Celebi deu um grande suspiro e então olhou para Axel. Axel, mesmo que eu tenha o poder do tempo, há muito pouco que eu possa fazer para mudar o futuro. O tempo não segue um caminho linear, mas os resultados são sempre os mesmos. Por que é o mesmo? Nem eu sei, mas é assim que o tempo funciona. Você não deveria ter o poder do tempo? Você não pode fazer nada para mudá-lo? Perguntou Axel. Ele estava começando a ouvir que o mundo iria acabar devido à manipulação de Arceus e agora parecia ser verdade saindo da boca de Celebi. Axel, eu sou um guardião do tempo. Meu papel não é mudar o curso do tempo, mas mantê-lo. Se eu vir qualquer anomalia no tempo, devo eliminá-la. Então por que você não me eliminou quando sabia que eu era uma das anomalias? Porque eu também sou a voz da floresta. Eu também sou o Pokémon deste universo e não quero que ele seja destruído. Eu selecionei você porque você é uma anomalia. Eu não conseguia ver seu futuro, pois seu futuro está sempre mudando. Já que você é o único que pode mudar seu futuro, de acordo com minha opinião, então decidi treiná-lo. Eu escolhi Venusaur porque é o Pokémon mais ideal do seu time que eu poderia treinar. É um Pokémon do tipo grama, veneno, e como eu vi o futuro, pude perceber que ele tem potencial ilimitado. Todos diziam que ele deveria salvar esse universo. Axel concordou, mas a pressão era enorme. Ele nem tinha um Pokémon de nível campeão. Ele sabia que tinha tempo, mas estava começando a ficar com medo agora. Você não deve se preocupar com todos esses eventos futuros. Agora mesmo, você estará treinando comigo. Por quanto tempo treinaríamos? Até que eu esteja satisfeito com seu progresso. Mas preciso ir para casa depois de um mês. Não se preocupe, Axel, eu tenho o poder do tempo. Tenho certeza de que posso quebrar algumas regras para você, disse Celebi com um sorriso. Venusaur havia completado sua refeição e estava satisfeito. Descanse um pouco e me diga o que você quer se tornar no futuro, disse Celebi a Venusaur. Axel olhou para as estatísticas de Venusaur depois de um mês. Nome do Pokémon, Venusaur, idade 2,5 anos. Classificação do Pokémon, Rei. Habilidade, Super Crescimento, dominado. Habilidade oculta, Clorofila dominada. Potencial, Marrom. Saúde, 1000, ataque, é mais. Agilidade, é mais defesa, D. Ataque especial, C defesa especial, D++. Não houve muitas mudanças em suas estatísticas. Depois que ele subiu para a classificação de rei, ficou difícil aumentar seu nível de movimento e suas estatísticas. Axel havia dito principalmente para ele se acostumar com sua nova classificação e também se tornar proficiente no uso de seus movimentos. A classificação King mudou tudo em Pokémon. Sua maneira de lutar e uso de estamina. Então, naturalmente levou tempo para se acostumar com isso. Axel pensou em se concentrar somente em Venusaur neste momento. Ele pode não ter uma chance de fazer isso no futuro e com Celebi. Ele esperava que Venusaur alcançasse o posto de rei de nível 2 até que completassem seu treinamento com Celebi. No entanto, o que Celebi iria ensiná-los?
Celebi, o que você vai ensinar a mim e ao Venusaur? Você vai nos ensinar a manipular o tempo? Perguntou Axel com uma cara animada. Não, por que você pensaria isso? Você esqueceu que eu também sou um guardião do tempo? Meu motivo é não deixar que outros manipulem o tempo. Axel, há outros guardiões do tempo além de mim e a maioria deles é muito rigorosa com suas regras. Então, mesmo que você venha com algo que possa literalmente mudar o tempo, não faça isso. Porque esses guardiões do tempo não deixariam você viver, disse Celebi. Vou manter isso em mente, disse Axel. Primeiro, mostrem todas as coisas que vocês podem fazer. Então eu direi o que vou ensinar a vocês, disse Celebi. Primeiro foi Venusaur. Ele começou a usar todos os seus movimentos e Celebi ficou surpreso ao ver que Venusaur era tão talentoso. A maioria de seus movimentos tinha sido modificada e atualizada para um estágio mais alto, e ele também tinha aprendido alguns movimentos novos. Então foi Axel que mostrou seus movimentos. Seus movimentos não eram tão versáteis quanto Venusaur, mas para um humano de classificação elemental, ele estava indo bem. Agora, deixe-me dizer o que vou ensinar a Venusaur. No começo, pensei que talvez tivesse que começar seu ensino do básico, mas Axel, você é um bom treinador. Seu conceito sobre pokémons do tipo grama e seus poderes, como usá-los, todas essas coisas são criativas e louváveis. Então, para você, eu só vou lhe ensinar uma coisa, como usar a voz da floresta. Capítulo 608. Axel tinha visto que Venusaur tinha aprendido um novo movimento passivo chamado Voz da Floresta. No entanto, ele tinha sido selado. Celebi estava basicamente dizendo a eles que isso desbloquearia. O medalhão que dei a Venusaur não era um medalhão simples. Ele continha o poder da floresta, sua essência. Aprender a voz da floresta não é uma tarefa fácil. Venusaur precisava se acostumar com a floresta e sua essência. O medalhão fez exatamente isso e agora está pronto para aprender esse novo movimento. Para você, o treinamento será diferente. Eu não sou um bom usuário de aura, mas um melhor usuário psíquico. Eu vou treinar vocês em como usar psíquico. Agora eu sei que vocês têm sua própria hierarquia de aprendizado de aura, mas aprender psíquico comigo seria muito útil para vocês. Axel assentiu com a cabeça após ouvir isso. Seria ótimo aprender alguns movimentos psíquicos com Celebi. Isso realmente aumentaria sua velocidade em ficar mais forte. Celebi realmente gosta de Deep Forest Emerging de Venusaur. De acordo com Celebi, esse movimento tinha muito potencial e pode ser usado para desbloquear Voice of the Forest. De acordo com Celebi, desbloquear esse movimento seria uma grande melhoria para Venusaur. Se você pensa que a voz da floresta é algo que você fala com a floresta e pede que ela o ajude, então você está parcialmente certo, mas também estará parcialmente errado. Venusaur não sou eu, então ele não poderia se comunicar diretamente com a floresta. No entanto, ele poderia ter alguma influência na floresta e na vida vegetal. Para ter alguma influência na floresta e na vida vegetal, ele também deve ter algum tipo de supressão ou autoridade sobre elas. Vou ensinar Venusaur a ter autoridade sobre ele para que ele possa controlá-lo ao seu bel prazer. Ele pode não ser tão poderoso quanto eu, pois não poderia se comunicar diretamente com eles, mas isso seria um aumento significativo em seu poder. Celebi queria treinar Axel e Venusaur ao mesmo tempo, mas Axel discordou. Ele queria ver como Venusaur desbloquearia aquele movimento passivo. Celebi não tinha nada a dizer sobre isso. 3 dias se passaram e a maior parte do tempo, o tempo de Venusaur foi usado em meditação. Axel também o aconselhou a subir de nível movimentos como Deep Forest Emerging Multiflowers e espinhos de madeira. Depois de observar Venusaur por um dia, Axel também começou seu treinamento. Celebi estava lhe ensinando telecinese. Axel sabia que telecinese era um movimento poderoso. Ele podia literalmente fazer qualquer coisa. Ele estava tentando aprender isso com Alakazam, mas até agora ele não teve sucesso. Axel, devemos começar com coisas pequenas. Primeiro, tente levantar essa pequena pedra. Não use sua aura, use seu poder psíquico, disse Celebi. Axel estava usando o poder psíquico usando comunicação mental e resistência psíquica. Agora, ele tinha que usar esse poder para levantar coisas. Mas já fazia 3 dias e ele não estava fazendo nenhum progresso. É preciso dizer que Celebi não era um bom professor comparado a Red. Axel havia perguntado a ele muitas vezes como fazer isso, e ele não tinha uma boa resposta. Para ele, poderes psíquicos vinham naturalmente. Ele nunca teve que trabalhar duro para isso. Então, depois de 3 dias sem sucesso, Mew entrou em cena para ajudar. Mew também era um Pokémon psíquico e era um Pokémon poderoso também. Então, por enquanto, Celebi estava ajudando Venusaur e Mew estava ajudando Axel. Celebi não foi um bom professor para Axel, mas foi um excelente professor para Venusaur. Pode ser porque ambos eram Pokémons. Depois de uma semana vindo aqui, Axel ainda estava concentrado na pequena pedra. Esta pedra agora era seu pior inimigo. Já fazia uma semana e ele não conseguia levantá-la. Ele podia sentir que seu atributo psíquico estava aumentando, mas a pedra tinha sido seu maior obstáculo. Feche os olhos e concentre-se. Tente sentir essa pedra e tente levantá-la lentamente, pensou Axel consigo mesmo. Ele poderia levantá-la facilmente usando aura, mas não psíquico. Então ele abriu os olhos e pela primeira vez, seus olhos brilharam em cor púrpura. A pedra começou a flutuar lentamente de forma instável. Jin, eu consegui, gritou Axel de felicidade. Já fazia uma semana e ele finalmente conseguirá levantar aquela maldita pedra. Legal, você finalmente conseguiu levantar a pedra. Agora você sente como deve manipular a energia psíquica? Perguntou Mew. Sim, eu acho, peguei o jeito. Ainda preciso praticar um pouco, disse Axel com um sorriso. Bom, treine por mais algum tempo e tente levantar algo mais pesado depois disso. Eu vou te ensinar algo se você conseguir levantar vários objetos de uma vez e então for capaz de jogar todos eles para o oponente, disse Mew. Isso levaria muito tempo. O que você vai me ensinar? Perguntou Axel.
Chegou ao meu conhecimento que você está apenas treinando suas espadas e seu corpo. Você não tem experiência alguma. Você precisa de experiência para lutar com pokémons e humanos. Então, eu vou te ensinar isso. No entanto, antes de tudo, você precisa treinar seus poderes psíquicos. Obrigado, mas por que você está me ajudando tanto? Perguntou Axel. Bem, o mundo está ficando descontrolado e Celebi parece confiar em você. Eu também quero me divertir um pouco. A propósito, eu assumiria meu controle depois de 2 meses e você pode não conseguir receber treinamento de mim. Então se apresse. Mas tenho certeza de que não posso concluí-lo em 2 meses. Isso não é problema meu e a meu também pode adorar treinar você. Meu estava certo sobre Axel não ter experiência em lidar com pokémons ou humanos. Ele tinha poupado com Red, mas era isso. Ele precisava ganhar alguma experiência. Mas agora ele precisava aprender telecinese. O sistema ainda não havia reconhecido isso como seu movimento, então ele deveria fazer algo maior. Energia psíquica era uma variante da aura. Era uma parte da aura, mas também era diferente. Usar energia psíquica mostrava que o usuário podia manipular a aura em um nível mais alto. Axel precisava dominar isso se quisesse dominar a aura completamente. Celebi, preciso chegar em casa depois de 1 mês. Quanto tempo levaria para você treinar completamente Venusaur para desbloquear Voz da Floresta? Perguntou Axel. Não se preocupe com isso. Eu tenho o poder do tempo. Venusaur pode precisar de 1 a 2 meses para aprender o movimento. Mas apenas 4 semanas se passariam no mundo exterior, mesmo que levasse 2 meses. Você não estava dizendo que é o guardião do tempo e não pode fazer coisas assim? Perguntou Axel. Sim, eu não deveria estar fazendo coisas assim, e se eu for descoberto fazendo essas coisas, então eu estarei em sérios apuros. Mas eu estou correndo um risco por você e Venusaur. Eu estou apostando em você. Então tire o máximo proveito disso. Depois de 1 mês vindo aqui, Jim, o anfitrião elevou a telecinese para o nível 10. Axel sentou-se no chão depois de ouvir a notificação. Ele agora podia finalmente pegar objetos pesados como uma espada ou até mesmo uma pedra com resistência suficiente. No entanto, ele ainda não conseguia pegar vários itens. Era extremamente difícil fazer isso. Axel, acredito que Venusaur pode aprender esse movimento em mais 10, 15 dias. Então, tente dominar a telecinese o mais rápido que puder. Disse meu. Por quê? Quero dizer, eu poderia treiná-lo em minha casa também. Sim, você pode, mas este lugar é especial. Este lugar está ajudando você a dominar a telecinese em um ritmo mais rápido. Você não pode dominar esse movimento tão rápido no mundo exterior. O quê? Por que você não me contou isso? Eu teria treinado ainda mais duro. Não acho que seja possível treinar mais intensamente do que isso. Já fazia 1 mês desde que Venusaur e Axel chegaram aqui. Assim como eu havia dito, eles nem sequer encontraram um único Pokémon selvagem aqui. Eles eram muito raros. No entanto, Axel finalmente aprendeu o movimento telecinese e também o elevou para o nível 10. Venusaur também havia melhorado alguns de seus movimentos e suas estatísticas também haviam aumentado, mas ainda estava longe de atingir o nível 2 de classificação de rei. Ele também estava batalhando contra Celebi. Ele não havia vencido nenhuma vez, mas isso era de se esperar. Meu, você pode me ensinar a lutar com humanos e Pokémon? Perguntou Axel. Você realmente quer aprender isso agora? Quero dizer, você pode dominar a telecinese em vez de fazê-la. Sim, mas sei que preciso de algum tempo para dominá-lo ainda mais. No momento estou em um impasse. Então quero ganhar alguma experiência. Bem, se você diz, mas vai ser doloroso. Eu sei, mas estou pronto. Ok, eu vou te mandar para uma ilusão onde você lutará contra um Pokémon. Mesmo se você for morto lá, você não morrerá em tempo real, mas seu progresso será realizado. Você está pronto para isso? Axel assentiu com a cabeça após ouvir isso. Ele estava pronto para lutar. Ele olhou nos olhos de Meu enquanto eles brilhavam em luz roxa e ele sentiu que foi transportado para algum lugar. Quando ele abriu os olhos, ele percebeu que estava no mesmo lugar, mas Meu, Celebi e Venusaur não estavam lá. Em vez deles, o Nidorino estava lá olhando para ele. Axel percebeu que era um Pokémon de classificação incomum. Ambos se encararam por algum tempo e então ambos correram para lutar. A batalha foi um massacre. Nidorino venceu a luta por uma margem enorme. Mesmo sendo um Pokémon de classificação incomum e Axel sendo um Pokémon de classificação elemental, ele perdeu a luta feio. Nidorino usou movimentos como ataque de chifre e Sludge Bomb. Ele também usou outros movimentos do tipo Poison como poção venenosa, e também movimentos como golpe baixo e foco de energia. Axel só tinha ataque de aura para usar contra ele. Como ele estava no meio da batalha, ele não conseguia se concentrar bem em usar telecinese. Ele precisava de algum tempo para ativar. Nidorino aproveitou essa vantagem. Axel usou casaco de aura para se proteger, mas isso não foi o suficiente. Finalmente Nidorino venceu. Depois que a batalha acabou, Axel saiu da ilusão. Ele percebeu o quão desvantajoso era lutar contra um Pokémon. Pokémons tinham muitos movimentos que podiam usar a seu favor. Eles também tinham um instinto natural de batalha que os humanos não tinham. Axel percebeu que precisava de muita resistência para lutar contra um Pokémon. Então, ele disse a Meu que ele só lutaria uma vez por dia para acompanhar. Ele se concentraria em sua aura e movimentos psíquicos também. Venusaur também melhorou alguns de seus movimentos. Emergência de floresta profunda. Venusaur nível 40. Uma área de 5 metros ao redor seria coberta de árvores, gramas, flores e videiras. As flores floresceriam e liberariam sono e pó de veneno. Nível 45. As árvores e gramas também tentariam prender o alvo. Várias flores. Venusaur nível 40. Em vez de 2 flores, haveria 4 flores.
Nível 45, o efeito do pó do sono e do pó venenoso é aumentado. Dia ensolarado, Venusaur, nível 40, está mais poderoso do que antes. Nível 45, o efeito pode durar 8 minutos. Nível 50, o efeito dura 13 minutos. Nível 55, mais poderoso e agora tem 2 dias ensolarados. Nível 60, o poder dos movimentos do tipo grama também aumentaria ao usar este movimento. Raio solar, Venusaur, nível 40, é mais rápido. Nível 45, é mais poderoso e penetrante. Nível 50, poderia usar 2 raios solares em vez de 1. Nível 55, o poder do movimento é instantâneo. Nível 60, o tempo de recarga para usá-lo novamente diminuiu significativamente. Dia ensolarado, recebeu uma grande atualização, pois o movimento também ajudaria em movimentos do tipo grama agora. Outras atualizações de movimento também foram úteis. No entanto, Venusaur ainda não havia desbloqueado o movimento. Celebi estava dizendo que Venusaur estava indo muito bem e que ele seria desbloqueado depois de alguns dias. Axel estava esperançoso sobre isso. Depois de mais 10 dias. Jim. Capítulo 609. Jim. Venusaur desbloqueou seu movimento passivo Voz da Floresta. Jim. O ataque especial de Venusaur subiu para C++. Jim. A defesa especial de Venusaur foi classificada para C+. Axel recebeu uma série de notificações. Já fazia 1 mês e meio desde que eles tinham vindo aqui e Venusaur finalmente havia desbloqueado seu movimento passivo. Axel ficou muito interessado em ver a descrição do movimento. O movimento que levou 1,5 mês para desbloquear deve ser especial. Voz da Floresta. Estágio 1. 1. Aumente o ataque especial e a defesa especial do usuário. 2. Qualquer movimento do tipo grama consumiria 50% menos resistência e seria 40% mais poderoso. 3. Em seu poder máximo, ele pode afetar uma área de 200 metros ao seu redor usando movimentos do tipo grama. Este foi um movimento poderoso demais. Primeiro, ele aumentou o ataque especial e a defesa e Venusaur não estava nem perto de atingir o nível 2 de classificação de rei. Segundo, os movimentos do tipo grama consumiriam 50% menos stamina. Isso significava que Venusaur poderia ficar em batalha por mais tempo. Ele também disse que o poder de qualquer movimento do tipo grama seria 40% maior. Finalmente, ele poderia afetar a área de 200 metros se usado em potência máxima. Isso significava que movimentos como Deep Forest e Emerging seriam mortais em batalhas de maré. Depois de finalmente aprender o movimento passivo, ambos estavam prontos para ir para casa. Axel, é isso quanto eu posso te ajudar. Eu sou um guardião do tempo, então eu não poderia violar as regras do tempo mais do que isso. Você enfrentará muitos problemas no futuro, mas você tem seus pokémons com você. Acredite neles e acredite em si mesmo, disse Celebi. Não podemos nos encontrar novamente no futuro? Eu não acho, mas se o destino quiser, talvez possamos. Então, você está pronto para voltar para casa? Perguntou Celebi. Axel olhou para Venusaur e perguntou se estava pronto. Estou pronto, Axel, disse Venusaur. Venusaur finalmente começou a falar fluentemente. Ele havia recentemente subido para o posto de rei, então sua linguagem humana levou algum tempo para dominar. Axel então olhou para seu treinador por 1 mês e meio, e todo esse cenário. Todo esse tempo lutando com o Nidorino de classificação incomum, ele só conseguiu matá-lo 2 vezes. Ele havia se tornado mais forte, mas isso estava longe de acabar. Ele era um Pokémon de classificação elemental, enquanto o Nidorino era apenas de classificação incomum. Depois de viver aqui por algum tempo, Axel se acostumou com este lugar, mas também sabia que precisaria voltar para casa. Sim, estou pronto, disse Axel. Bom, agora vou teletransportar você diretamente para sua casa. Esteja pronto, vai ser uma droga, disse Celebi. Axel viu uma fenda literal no espaço quando ambos foram envolvidos por ela e então desapareceram completamente. Depois que eles desapareceram, Meu olhou para Celebi e perguntou: Você realmente acha que aquele garoto pode salvar o mundo? Essa era uma voz máscula. Meu tinha se transformado em Meu. Não tenho ideia, mas acredito que podemos ter esperanças. Essa entidade estrangeira começou a corromper Arceus. Ele ainda está tentando segurá-la e pode conseguir segurá-la por alguns anos. Depois disso, haveria um massacre. Axel tem que estar preparado para isso. Axel é o único treinador que eu já vi com um potencial tão tremendo. Ele é capaz de crescer rápido e é nisso que eu estou apostando. Eu simplesmente não consigo acreditar que fomos tão baixo a ponto de apostar em um garoto de 16 anos, disse Meu. Não temos escolha. Axel é a única anomalia que encontrei. Mas isso não significa que não façamos nada. Oh, o que você realmente está tentando fazer? Perguntou Meu. Acho que é hora de finalmente falarmos com Giratina. Você é louco? Aquele cara é um lunático total. Falar com ele não nos faria bem algum. Meu, depois de Arceus e Ho, essa entidade teria como alvo Xerneas, e se Xerneas estiver corrompido, nós perdemos. Giratina é o único que não está totalmente corrompido agora e pode nos ajudar, disse Celebi. Bem, você é o mestre do tempo e se você pensa assim, nós faremos isso, mas primeiro temos que estar preparados para isso. Esse cara não é fácil de lidar. Concordo. Axel e Venusaur chegaram ao jardim do outro lado da casa dele. Naquela hora, todos estavam tomando café da manhã, e depois de ver uma intrusão repentina, todos ficaram assustados, exceto Red. Oh, você finalmente voltou e posso ver que Venusaur ficou mais forte, disse Red. Sim, tem. A propósito, como estão Primeape e Aerodactyl? Perguntou Axel. Todos eles estão descansando depois do treinamento. Isso é bom. Eu irei encontrá-los primeiro, disse Axel e foi para o campo de treinamento. Primeape havia subido de nível recentemente.
Axel havia recebido a notificação de seu aumento de nível. A Aerodactyl também havia obtido sua condição de aumento de nível e também estava à beira de um aumento de nível. Depois de ver que Axel tinha chegado, todos os seus Pokémon se reuniram para cumprimentá-lo. Shedinja ficou aliviado que Axel estava bem. Todos eles começaram a falar com Venusaur sobre a viagem e ele alegremente começou a recitá-la. Axel também analisou as estatísticas da Primeape. Nome do Pokémon, Primeape, idade 5 meses. Apelido do Pokémon, Gheori. Classificação do Pokémon, classificação rara. Habilidade, Espírito Vital, 80%. Habilidade Oculta, Desafiador, 45%. Potencial, Preto, Monstruoso. Saúde, 3.000 Ataque, F. Agilidade, F. Defesa, F. Ataque Especial, F. Defesa Especial, F. Foco de energia e Close Combat subiram para 40 e a maioria de seus movimentos existentes também subiram de nível bem. Isso aconteceu quando ele estava lutando na maré. Batalhar na maré realmente ajudou os jovens Pokémons. Ele olhou para a descrição dos movimentos do nível 40. Foco de energia Primeape nível 40. Ao focar por algum tempo, o usuário ignorará quaisquer distrações. Isso também permitirá que o usuário durma. Combate corpo a corpo Primeape nível 40. O usuário combinará toda a experiência de movimentos do tipo luta para usar uma combinação mortal. Após aumentar o nível de foco de energia para 40, Primeape finalmente conseguiu dormir melhor. Ele compartilhou que finalmente dormiu em paz pela primeira vez e agora se sente rejuvenescido toda vez que acorda. Axel se sentiu muito mal por Primeape. Primeape tinha a habilidade Espírito Vital que o tornava incapaz de dormir. Então, até que essa habilidade atingisse 100% de maestria, Primeape sentiria o efeito de não dormir em seu corpo. No entanto, quando atingisse 100%, Primeape poderia controlar parcialmente seu sono e também não se cansaria depois de não dormir por muitos dias. Como antes, Axel havia dito a Primeape para trabalhar e treinar até que não conseguisse levantar seu corpo. Isso naturalmente o faria adormecer, mas também era desgastante para seu corpo. No entanto, agora ele não precisava forçar tanto seu corpo. No entanto, isso não significava que estava acabado. Ainda precisava dominar sua habilidade. Enquanto descansavam, Axel chamou Togetic, Primeape e Aerodactyl para uma pequena reunião. Escute, depois que a Aerodactyl subir para o nível raro, iremos desafiar o primeiro ginásio. Todos os Pokémons daquele ginásio seriam de níveis raros como você, então você terá que ter cuidado. Lutar em ginásios e lutar em marés são completamente diferentes. Já que você vai lutar muito no ginásio, você precisa aprender isso, disse Axel. Todos concordaram. Eles ouviram histórias de seus veteranos sobre como eles lutavam no ginásio. Alguns deles perdiam e alguns deles ganhavam no ginásio e foi dito que lutar no ginásio era difícil. Eles naturalmente não queriam perder e criar uma má impressão. Especialmente Togetic. Tinha uma reputação a manter. Aerodactyl, você levará pelo menos uma semana para subir de nível para o nível de nível. Então eu lhe darei mais uma semana para se acostumar com sua nova forma. Depois disso desafiaremos nosso primeiro ginásio, disse Axel. Rugido, rugido, gritou Feraligatr. Com qual ginásio lutaríamos? Bem, essa é uma boa pergunta. Depois de pensar sobre isso por um bom tempo, cheguei a uma decisão. Desafiaremos o líder do ginásio da cidade Violet. Ele usará Pokémon do tipo voador e todos eles serão de classificação rara. Havia muitos Pokémons do tipo voador na região de Johto. Um líder de ginásio só podia usar os Pokémons de sua própria região. Essa era a regra universal. Claro, eles podiam ter qualquer tipo de Pokémon, mas quando se tratava de desafiar os treinadores, eles só podiam usar Pokémons da Pokédex de Johto. Agora, havia muitos Pokémon do tipo voador na região de Johto. Pidgeot, Fearu, Noctowl, Ledian, Golbat, Togetic, Jumpluff, Gyarados, Yamega, Scyther, Xatu, Gligar, Skarmory, Dodrio, Mantine, Murkrow, Aerodactyl, Dragonite, Charizard. Havia muitos Pokémons que eram do tipo voador no Johto Pokédex. Isso seria um incômodo. Axel teve que se preparar para quase todos eles porque, normalmente, um líder de ginásio teria todos os Pokémons do seu tipo. Você terá que seguir meus comandos e precisa ser rápido. Às vezes, os comandos podem confundi-lo, pois você pode não querer fazê-los, você terá que confiar em mim nisso. Tenho muita experiência com isso. Como será um Pokémon do tipo voador, todos vocês lutarão contra Flap. Eu sei que Flap é muito forte e você não pode derrotá-lo, mas você precisa aprender como um Pokémon do tipo voador luta, disse Axel. A primeira batalha foi entre Gheori, o Primeape, e Flap, o Pidgeot. Claro, Primeape perdeu, mas perdeu muito rápido. Levou apenas cerca de 2 minutos para Pidgeot vencer e nem foi sério. Claro, isso se deve ao fato de ser um Pokémon de classificação Pseudo-Rei, mas Primeape não tinha experiência em lutar contra um Pokémon do tipo voador. O próximo foi Aerodactyl. Ele podia durar 3 minutos, mas também perdeu. Por fim, foi Togetic. Togetic conseguiu ficar em pé por 3, 4 minutos e também perdeu a batalha. Aerodactyl, volte para seu treinamento. Você precisa upar 2 movimentos para o nível 40 e você upou apenas um deles. Outros, descansem um pouco. Estamos começando o treinamento novamente, disse Axel. O treinamento continuou o dia todo e todos estavam cansados. Nenhum deles conseguiu derrotar Pidgeot, o que era óbvio, mas eles começaram a entender como um Pokémon voador típico lutaria. Togetic e Aerodactyl também eram Pokémon do tipo voador, mas não se concentravam em movimentos do tipo voador e sua estratégia de batalha nunca continha nenhum elemento do tipo voador. Lutar contra Pidgeot, que se concentrava apenas no tipo voador, foi uma experiência diferente para eles.
À noite, todos estavam fazendo um churrasco. Axel estava falando com Red sobre a Pedra da Aura. Red parecia ter feito muito progresso nela. Então, estou pensando em desafiar o Voelicity primeiro. O que você acha disso? Perguntou Axel. Então, você finalmente decidiu desafiar os ginásios da região de Johto. Bem, posso dizer que não seria fácil. Capítulo 610. O que você quer dizer com elas seriam difíceis? Perguntou Axel. Axel, você deve ter ouvido que Kanto e a região de Johto não têm um bom relacionamento. Na verdade, ambas as regiões estão competindo. Tipo, Koga é o membro Elite 4 da região de Johto, mas ele é apenas um líder de ginásio da região de Kanto. Isso mostrou claramente que a região de Kanto tem mais poder. Há algumas ilhas que a região de Kanto está comprando da região de Johto. Devido a isso, a região de Johto fez regras rígidas de que se um treinador quisesse se registrar em Johto, ele teria que usar pokémons completamente novos na batalha de ginásio. Isso é feito para diminuir a influência de outras regiões, especialmente a região de Kanto. Então, você está dizendo que os líderes de ginásio da região de Johto iriam punir duramente os treinadores da região de Kanto, disse Axel. Sim, mas você é um caso especial. Por quê? Axel, você é o sucessor do mestre Pokémon, e o mestre Pokémon é da região de Kanto. Você também é o jovem treinador mais talentoso da região de Kanto. Você pode não ter orgulho disso, mas as pessoas e os treinadores da região de Kanto definitivamente têm. Já que você é tão influente, os líderes de ginásio da região de Johto não gostariam que você fosse o próximo campeão da região de Johto. Eles também sabem que você tem o talento e a capacidade de se tornar o próximo campeão da região de Johto no futuro. Então, você realmente acha que eles iriam pegar leve com você? Isso não é justo. Quer dizer, não quero fazer mal a eles. Claro, não é justo. A vida não é justa. Eles dariam o melhor de si e não tratariam você como um desafiante normal. Líderes de ginásio têm décadas de experiência em batalhas de ginásio e não seria fácil para você vencer. Você pode dizer a ele qual Pokémon o líder de ginásio usaria contra mim? Roy Faulkner é um velho e experiente líder de ginásio. Acho que ele tem mais de 50 anos e é especialista em Pokémons pássaros. Há muitos Pokémon do tipo voador na região de Johto, mas para você, ele só usará Pokémon pássaros, pois essa é a especialidade dele. Ele definitivamente usaria Pidgeot e Fearow. Ele também pode usar Noctowl e Murkrow. Esses são os Pokémons que ele pode usar. Mas ele também pode jogar com você e usar outros Pokémons como Gyarados e Dragonite. Mas se você está me perguntando, eu vou te dizer para focar em Pokémons do tipo pássaro. Obrigado, isso me ajudaria muito. Não se preocupe, é por isso que estou aqui e agora precisamos começar seu treinamento de aura. Ok, me dê só uma hora e eu já volto. Axel não estava se sentindo bem com isso. Ele pensou que a primeira batalha de ginásio seria fácil, mas agora o líder de ginásio lutaria com todo o seu poder. Claro, ele não poderia quebrar as regras e só poderia usar pokémons de classificação rara, mas lutar contra um líder de ginásio experiente com poder total seria extremamente difícil. As batalhas de ginásio que Axel teve contra os líderes de ginásio de Kanto eram diferentes. Eles só queriam verificar se Axel era um bom treinador e se ele havia treinado bem seus pokémons. Exceto por um líder de ginásio, nenhum dos outros líderes de ginásio de Kanto havia lutado com força total. Axel foi em direção a Togetic, Aerodactyl e Primeape. Ele começou a contar seus planos para eles. Eles não tinham muito tempo para focar na estratégia de todos os 19 pokémons do tipo voador. Então, eles se concentrariam em 4 pokémons do tipo pássaro, sua força e sua fraqueza. Depois de planejar a estratégia de todos os 4 pokémon do tipo pássaro, Axel foi até Red para seu treinamento de aura. Axel, você já conhece as 7 formas de aura e também sabe que é mais fácil treinar todas elas em etapas, disse Red. Axel assentiu com a cabeça. Havia 7 formas de aura. Vermelho, lida com a natureza física do corpo. Laranja, lida com emoções. Amarelo, lida com autoenergia e força de vontade. Verde, lida com cura. Azul, lida com inteligência. Índigo, lida com comunicação mental. Violeta, lida com consciência de ilusões e obtenção de uma consciência mais elevada. Você já lidou com o primeiro estágio e o 6º estágio. Agora, é hora de você aprender o 2º estágio. Lidar com emoções significa que primeiro você terá que controlar suas emoções. Lidar com isso com pura força de vontade e com técnicas de aura são muito diferentes. Isso será muito essencial para você durante as batalhas de ginásio e também durante as batalhas de maré, disse Red. Red, você estudou a Pedra da Aura. Ela tem alguma coisa adicional? Sim, faz. Há algumas técnicas que nem eu conhecia e também diz para você manipular sua aura. Quando você for capaz de manipulá-la como uma extensão do seu corpo e também for capaz de dar a ela novas formas, então você terá dominado completamente a aura. Ela também se estende muito sobre sua assinatura de aura. Cada povo, cada Pokémon tem assinaturas de aura diferentes. Até agora pensávamos que era como DNA ou uma impressão digital que é diferente entre cada humano e Pokémon. Mas a pedra diz que como temos assinaturas de aura diferentes, também poderíamos nos especializar em uma forma de aura de acordo com nossa assinatura. Fazer isso nos dará bons resultados. A pedra não diz como fazer ou como poderíamos saber sobre nossa especialidade. No entanto, não li tudo sobre Aura Stone, não tenho informações completas. Ok, mas a pedra nos conta sobre o processo passo a passo. Então, primeiro acho que devemos nos concentrar no 2º passo da aura. Sim, vamos fazer isso. Uma semana se passou assim. Axel estava perto de aprender uma nova técnica de aura, mas ele ainda precisaria de tempo. Enquanto isso, Aerodactyl finalmente subiu para o nível raro. Ele olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Aerodactyl, idade 6 meses.
Classificação do Pokémon. Classificação rara. Habilidade. Pressão. 60%. Habilidade oculta. Enervar. 45%. Potencial. Preto. Monstruoso. Saúde. 2.800 Ataque. F. Agilidade. F. Defesa. F. Ataque especial. F. Defesa especial. F. Ele havia alcançado uma classificação rara e houve grandes mudanças em suas estatísticas. Primeiro, ele havia aprendido todos os movimentos que Axel havia dito para ele aprender. Ele também havia aprendido o poder antigo. Axel pensou em capitalizar isso depois da batalha de ginásio. Sandstorm e Pedra Oculta atingiram o nível 40 e ambos ficaram mais fortes. Tempestade de Areia, Aerodáctilo, nível 40. A tempestade é mais violenta e fica mais difícil abrir os olhos e ver o usuário. Pedra Oculta, Aerodactyl, nível 40. Pode usar esse movimento por 7 minutos. As rochas são mais pontudas e estão mais escondidas do que antes. Normalmente, um Pokémon de mesmo nível não seria capaz de vê-las. Axel acreditava que a Aerodactyl poderia ser crucial nas batalhas de ginásio devido ao conjunto de seus movimentos. Eles iriam lutar contra Pokémons do tipo voador e Sandstorm era o melhor contra-ataque para eles. Depois que ele subiu de nível, Axel fez uma pequena festa com seus Pokémons. Ele podia ver que Togetic, Aerodactyl e Primeape estavam indo bem contra Pidgeot. Depois de lutar com ele por algum tempo, eles começaram a notar os pontos fortes e fracos de Pidgeot. No entanto, eles ainda eram muito fracos para Pidgeot. Finalmente chegou a hora de Axel falar sobre diferentes tipos de energias de diferentes tipificações com Red. Charizard estava agora perto de atingir o nível 3 e precisava se especializar em algo. Axel, isso é o que descobrimos durante o treinamento. Não tenho certeza se esses são os únicos tipos de energias de uma tipagem selecionada. Se estamos falando do tipo fogo, há 4 deles. Fumaça, cinzas, calor, coração em chamas. Ok, tenho muitas perguntas. Não se preocupe, deixe-me explicar primeiro. Um Pokémon só poderia atingir o nível de campeão se tivesse um certo nível de maestria sobre um desses tipos de energias e se ele quiser atingir o nível de mestre. Ele precisa dominar um desses tipos de energias. Esta é uma das condições para alcançar o nível de campeão e mestre. Agora, você pode perguntar, e se um Pokémon dominar todos os tipos de energias do dito tipo? Como Marcos está fazendo? Então, seria melhor para Charles fazer isso também? A resposta é simples. É óbvio que se um Pokémon domina todos os tipos de energias da dita tipagem, ele naturalmente seria mais poderoso do que aqueles que dominam apenas uma tipagem. Não há dúvida sobre isso. No entanto, o que temos que considerar aqui é o tempo. Leva uma quantidade enorme de tempo para um Pokémon ter um certo nível de maestria sobre essa energia. Essa também é uma das razões pelas quais a maioria dos Pokémons pode atingir o nível de campeão. Você deve saber quantos treinadores têm um Pokémon com nível de campeão. Você pode descobrir o quão difícil é. Dominar a dita energia é extra difícil. Então, se você quer que seu Charizard domine todos os tipos de energias, então pense cuidadosamente se ele conseguiria fazer tudo isso a tempo, disse Red. O que você sugere que eu faça? Perguntou Axel. Axel, você é diferente dos outros treinadores. Você também tem um Shea. Se você fosse um treinador normal, então eu não sugeriria que você fizesse isso. No entanto, você não se enquadra na categoria normal. Eu também não quero encorajá-lo a deixar seu Pokémon dominar todos os tipos de energias. Algumas delas nem são necessárias se você olhar para suas estratégias de batalha. Então, tudo depende de você. Não posso forçá-lo a fazer isso porque eles são seus Pokémons. Estou apenas lhe contando as consequências de ambos. Obrigado pela informação. Quero saber uma coisa. Qual é a diferença entre Flameheart e Hit? Ambos parecem iguais para mim, perguntou Axel. Boa pergunta. Você pode dizer que Flameheart é a versão melhorada de Hit. Flameheart significa que o Pokémon teria um coração de fogo. Não no sentido literal, obviamente. Se um Pokémon pudesse dominar o Flameheart, os movimentos do tipo fogo se tornariam muito mortais. Os movimentos do tipo fogo começariam a afetar o inimigo no nível celular. Isso também significa que a defesa do Pokémon se tornaria concentrada devido às chamas. Eu até ouvi dizer que o domínio completo do Flameheart também poderia afetar a alma do inimigo. É isso, Op? Claro, você realmente acha que Pokémon de nível mestre são fáceis de lidar?